Bem, boa noite, boa noite. Enquanto as pessoas vão chegando, vou me apresentando. Sou Tatiane Tereza, sou professora de História, mestre em História. E hoje estamos com mais uma noite com as nossas lives a respeito da consciência negra. E eu estou muito feliz com essas conversas com pessoas maravilhosas, trazendo várias informações a respeito da afrodescendência. E a live de hoje é com o historiador. Então a live de hoje é sobre história. Acho que todos sabem que história é uma das minhas paixões. Então hoje a gente vai conversar com o historiador e trazer reflexões acerca da construção da história no Brasil, da escrita da história no Brasil. E o historiador de hoje é o professor Júlio César Medeiros. O título da live é História e Memória, os Pretos Novos. E o professor Júlio César, ele trabalhou com esse tema na dissertação dele. Ele é doutor em História da Ciência pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. É mestre em História Social pela UFRJ. É graduado em Licenciatura em História pela UERJ. E atualmente o professor Júlio César, ele é professor adjunto na Universidade Federal Fluminense, na UF, aqui em Niterói. E o Júlio César também, ele é pesquisador e coordenador do Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, aqui no Rio de Janeiro. Esse instituto, ele trabalha com um sítio arqueológico que também é um museu. Então, as pessoas que têm curiosidade também podem visitar esse museu que guarda boa parte da memória da cidade do Rio de Janeiro e também dos afrodescendentes. Estou vendo várias pessoas entrando aqui, mandando carinhas, tchauzinhos, boa noite, gente. Então, só dando uma introdução aqui sobre o que a gente vai falar hoje na live, que a gente vai conversar com o professor Júlio César. Eu só vou aguardar um pouquinho para o professor entrar para poder chamar ele. E o Júlio César, ele escreveu esse livro, não sei se dá para vocês verem, que o nome é A Flor da Terra, o Cemitério dos Pretos Novos no Rio de Janeiro. Essa é a primeira edição, né, que a minha está até com dedicatória, porque eu fui ao lançamento desse livro, é um livro maravilhoso, quem não conhece precisa conhecer, quem não leu precisa ler. E esse livro é resultado de um prêmio que o Júlio César ganhou num concurso de monografias promovido pelo Arquivo Geral da cidade aqui do Rio de Janeiro. E o primeiro lugar, no caso era a dissertação de mestrado dele, e o primeiro lugar foi premiado e a dissertação virou um livro. Então já era uma pesquisa que ele vinha desenvolvendo e hoje ele é coordenador desse instituto no qual ele escreveu sobre, né, sobre o passado desse sítio arqueológico, desse território. E eu acho que é interessante também essa live, no sentido da gente trazer a figura do historiador, né? Da pessoa que escreve a história. Que muitas vezes a gente tem uma noção meio mítica do que é história, do que como a história é feita. Então, acho que quando a gente vê a figura do historiador e pensar um pouquinho também da análise que ele faz a respeito da história, eu acho que é bastante. Se encontra. Só um minutinho. Vou chamar o professor para a nossa conversa. Enquanto está conectando aqui, boa noite para quem está nos assistindo. Muito feliz com essas lives, com pessoas que têm muitas informações legais para compartilhar com a gente. Vamos aguardar o professor conectar. E lembrando, quem não viu as lives anteriores, elas estão salvas no canal do Tempo de História aqui no Instagram. Então, todas as lives anteriores sobre ensino religioso e intolerância religiosa com a professora Márcia, Artistas Negros Importa com o professor Alexandre, o Cinema Negro com o professor Márcio Luiz,
Ontem a gente falou a respeito do quilombo com o professor Marcelo. É, também falamos com o professor Edjô, uma live muito, 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 muito bacana, muito emocionante. Ele falando da trajetória dele. Deixa eu só ver aqui. O professor entrou, deixa eu chamar aqui o Júlio César para dentro da nossa live. Só um minutinho. Vamos lá, enquanto está conectando. Então, assim, quem não viu, veja que está no feed, está no IGTV do Tempo de História, dá para assistir as lives anteriores, que eu acho que vale muito a pena. Só esperar a conexão. Só um minuto. E lembrando, amanhã a gente não tem live, a gente só retorna na terça-feira. E na terça-feira a gente vai conversar com a professora Liliane Tereza. Tereza não é coincidência, a professora Liliane é minha irmã, e ela vai falar sobre o empreendedorismo da mulher negra, e também da valorização, né, do negro através da arte, ou melhor, o empoderamento através da arte. Também na semana que vem a gente tem o professor Wallace de Deus. O professor Júlio César não está conseguindo conectar? Só um minuto. Estou mandando aqui. Mandei o convite 2 vezes, acho que ele não conseguiu conectar. Deixa eu mandar de novo. Então, assim, na semana que vem, terça temos a professora Eliane, na quarta temos o professor Wallace de Deus, e o horário vai ser um pouquinho diferente, vai ser às 18 horas, vai ser um pouquinho mais cedo. E a gente fecha na sexta com a psicóloga Roberta, falando sobre a importância da psicologia para as vidas negras. Acho que vai ser muito legal. Assim como todas as lives estão sendo muito, muito interessantes. Estou chamando aqui o professor Júlio César, a gente tem que aguardar um pouquinho de paciência para conectar. Está dizendo que está conectando, vamos aguardar para a gente poder começar a nossa conversa com o professor Júlio César. Oi, Júlio. Júlio está me mandando uma mensagem aqui. Estou te mandando um convite. Está chegando aí? E aqui está dizendo que você não está conseguindo participar. Deixa eu mandar de novo. Agora está conectando. Agora vai. Tá. Agora Deixa eu mudar foi. aqui. Agora foi. Júlio César. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, graças a Deus. Em E você, primeiro, como é que tá? muito bem. Quanto tempo, né? Muito tempo. Muito tempo, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer, primeiro, muito obrigada por você ter aberto um espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente, para falar sobre as suas pesquisas, compartilhar seus saberes. Assim, eu fico muito feliz e muito honrada em poder, assim, mostrar um homem negro como você para os meus alunos. Assim, porque a ideia desse canal inicial é, né, complementando as aulas remotas, então é para alunos do ensino público do Rio de Janeiro, tanto municipal quanto estadual. Então, assim, digamos, o público-alvo seriam adolescentes e jovens de escolas públicas, mas também todas as pessoas que gostam de história, que, né, são muito bem-vindas. Mas assim, e como eu tenho dito das outras vezes, a ideia desse projeto era fazer na escola, né? Eu sempre tive essa ideia de juntar pessoas que tinham informações interessantes para levar para as crianças, por exemplo, não gosto de chamar de assim, porque eu chamo de crianças, para os adolescentes, para eles, né, se inspirarem. E, de certa forma, a pandemia deu meio que uma encurtada nessas distâncias, então consegui, assim, conversar com pessoas maravilhosas, ainda vou conversar até o dia 19, e você é uma delas, que desde a faculdade, assim, eu admirava muito o seu foco, assim, seu empenho. Só para contextualizar para as pessoas que estão vendo, Júlio César e eu, a gente foi da mesma turma, né, na graduação, na UERJ, e naquela época eu lembro que o Júlio César já era pai de família, já era casado, tinha filhos, que na época seus filhos eram pequenos,
e já Sim. trabalhava, e o Júlio ia para a faculdade, às vezes depois do trabalho, e o Júlio lia tudo, o Júlio participava das aulas, o Júlio era super engajado, assim, então acho que era... E sem falar na distância, né, da UERJ até a sua residência, então só essa sua trajetória já é de tirar o chapéu e querer que mais pessoas conheçam para se inspirar. E, além disso, assim, você fez a graduação, você fez o mestrado, você fez o doutorado e hoje você é um professor universitário, assim. Então, acho que, enquanto homem negro, acho que isso é muito representativo e é muito importante Poxa, que a obrigado. juventude, que a garotada veja isso, né? E se inspire e veja que, com todos os problemas, ainda mais nessa fase de pandemia, que a situação econômica da maioria das famílias não está fácil, então acho que é importante as crianças terem esse contato e se inspirarem em pessoas que têm informação para trocar, que têm coisas importantes para dizer. E também eu acho legal assim trazer a figura do historiador, porque às vezes Sim. parece que o historiador é uma figura meio lendária, né? Porque a gente meio que Uhum. personifica a história, fala que a história é isso, que a história é aquilo, e parece que as pessoas meio que perdem essa noção de que a história é feita por pessoas, obviamente, pessoas, né, dentro das suas histórias de vida, das suas perspectivas. E isso também é muito significativo em termos de como é escrita essa história, né? Diante do olhar da pessoa que escreve. E também, assim, a sua pesquisa a respeito dos pretos novos, eu acho que ela é fascinante, né? E é engraçado que quando fala Obrigado. pretos novos, as pessoas às vezes têm uma noção meio de atualidade, né? Quem seriam esses pretos novos? Fazendo uma comparação meio assim, com os novos ricos, né? Como se fossem coisas Ah, atuais, assim. nunca tinha pensado por esse lado, mas é mesmo. Né? Eu acho que pode dar essa conotação. E uma coisa que acho que sua pesquisa traz é justamente quando você lança o olhar, né, sobre esses pretos novos, mostrando todo o tratamento, ou até melhor dizendo, a negligência, né, que foi feita em relação ao sepultamento dessas pessoas, eu acho que também diz muito do descaso, também a negligência atual com os afrodescendentes. Assim. Então, acho que é um resgate extremamente atual. Então, para eu parar de falar, que eu falo muito. Então, assim, eu queria que você começasse, então, esclarecendo a gente, então, quem seriam esses tais pretos novos, né? E como que você encontrou esses pretos novos? Como é que foi esse encontro para você começar esse resgate com essa história? Assim, muito obrigada, é com você. Tá. Boa noite a todos e todas. É um prazer aqui estar com você no Tempo de História. Estou muito feliz mesmo, muito honrado com esse convite. Eu quero desde já parabenizar você pela programação. Eu estou vendo e acompanhando. Eu fiquei até te perguntei, né, no privado, como é que você monta isso tudo sozinha? Porque você fez um seminário sozinha. Minha equipe é eu e Deus. Caramba, o seminário, você fez um seminário sozinha. E a gente, no grupo de pesquisa aqui, né, não consegue fazer. Com um montão de gente, a gente não consegue fazer um trabalho que você fez sozinha. Parabéns mesmo. Agora, deixa eu entregar aqui um pouquinho também você, falar para o pessoal que está assistindo aí Hum, também, para eu contar também os bastidores também. Gente, a professora Tatiana também é 01 da nossa turma, tá? Ela é aquela aluna assim, exemplar, 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 ela sempre foi assim, exemplar. Ela falou de mim aí, mas eu não chegava nem aos pés ah, dela, da dedicação, da seriedade dela, da honestidade, do caráter, da pessoa, da figura que ela é. Foi a figura que ela é como pessoa humana e, além de tudo, muito, muito estudiosa, muito talentosa e uma intelectual já. Naquela época obrigada, já Gito. já tava, já era uma intelectual, tudo é uma referência. Então, só para deixar registrado. Obrigada, obrigada. Bom, bom, gente, obrigado aí pelo esse convite. Bom, a gente está aqui hoje para falar, né, do Cemitério dos Pretos Novos. Como nasceu a pesquisa? A pesquisa ela nasceu no final do TCC, né, lá na UERJ. A gente querendo um tema, sem saber direito o que vai fazer, e aí tudo parece legal, tudo parece bacana, tudo é bacana mesmo, né? Vai em vários temas, desde história antiga, e depois você vai conhecendo, Idade Média, contemporânea, moderna, contemporânea, enfim. E aí você tem a dúvida de preparar um tema final, né? E aí surgiu essa oportunidade, um dos alunos lá me disse sobre o cemitério dos Pretos Novos, tinha sido recém-descoberto, ele foi descoberto em 96, e aí
nós estávamos em 2000, né, 2000 e pouco, 2002, 2003, e aí era pouco tempo, muitas pessoas desconheciam, e eu fui lá no local para saber desse cemitério de escravos, porque eu já era bolsista de pesquisa, né, de iniciação de bolsa de pesquisa, já tinha já com o professor Zé Roberto, trabalhava com escravidão, então eu sempre fui bolsista, então eu trabalhava com essa área de escravidão, com o livro de óbitos, livros de batismo, já tinha um contato com essas fontes, gostava disso, então foi um achado. E aí eu fui na casa da Dona Mercedes, né? E ali a gente começou a desvendar essa história aí, baseado nessa ideia. Inclusive, quando eu voltei para a universidade para falar do tema do Pretos Novos, a própria academia desconhecia, né? Pretos Novos, a gente não tem registro disso na história, não tem nada disso. Bom, e é claro, meu livro não é o primeiro a falar sobre isso, né? Teve os memorialistas que Uhum. já falavam desse cemitério, que eu acho que ele havia perdido a sua localização, né? Vieiras Fazenda já tinha falado, e outros também, memorialistas, já tinham já comentado sobre o cemitério dos Pretos Novos. Só que na academia não estava se lendo, não se lia esses memorialistas, né? Porque não são Uhum. historiadores, então, por causa disso não tinham nenhum contato com essa temática. Aí eu tive muito problema, porque para provar que esse cemitério realmente existiu, aí arrumar um orientador que quisesse trabalhar com esse tema. E aí conseguimos, demos conta de conseguir alguém, que foi a Cristiane, que topou. E aí o tema começou já a se desenvolver melhor, pesquisando quem são esses pretos novos, por que o nome Pretos Novos e a questão de estranhamento, né, no quadro teórico, a questão de estranhamento que eu uso muito, que é o Ginsburg, quando ele fala sobre o estranhamento, né, o olhar do outro ou sobre o outro, e o historiador, tem que estar sempre com essa ideia de estranhamento, ele nunca banaliza, né, mesmo as atitudes mais normais. Então, quando a gente falava que os escravos não eram sepultados, as pessoas falavam, ah, mas isso é assim mesmo, é escravo. Escravo não se sepulta, mas como assim não se sepulta, né? Será Uhum. que realmente não se sepultava? Por que Uhum. que não, se não sepultavam, por que que eles não eram sepultados? Só porque eles eram escravos? E aí, através dessa ideia do estranhamento, eu fui fazendo essas perguntas e a gente foi descobrindo que existia uma Constituição, as Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, já preconizava que todo senhor tinha que sepultar os seus escravizados. Eles não podiam ser deixados como acontecia no cemitério, né? Que eles deixados à flor da terra. Aí é o tema do livro, né? A flor da terra e também o mesmo tema da dissertação, porque a flor da terra era a nomenclatura usada pelo intendente de polícia que vai lá por causa das reclamações e reclamar porque os corpos não eram sepultos, e ele diz que os corpos estavam à flor da terra, ou seja, eles estavam a res do chão, não eram sepultados. Então, esse tipo de sepultamento não era legal, não era algo legal, não era algo que poderia ser feito. E aí a pesquisa foi se desenvolvendo saber assim, então, já que tem uma lei que diz que todos têm que sepultar, se o cemitério pertence a uma igreja, que é a igreja de Santa Rita, então, eles sabem do mandamento porque a própria lei é uma lei eclesiástica. Então, por que esses escravizados não eram sepultados? E aí vem toda a pesquisa para saber quem eles eram, de onde eles vieram, como é que era a sua cultura e, o principal, o que eles pensavam, como é que eles lidavam com a morte, né? Acho que esse é o tema principal, a questão, a temática da morte em si, como que os africanos lidavam e lidam ainda com a morte, né? E o que simbolizava esse cemitério para esses escravizados. E assim, só a título de curiosidade, né, para as pessoas que não conhecem a descoberta desse cemitério, que é uma coisa muito surreal, né? Que uma família acho que foi fazer uma reforma, não é isso? Na casa, Uhum. e acabou descobrindo ossadas, né, no local onde a casa estava, né? Eu fico Sim, imaginando, imagina a família de uma hora para outra, né, vai fazer um reparo na casa, uma reforma, alguma coisa assim, e começa a escavar coisas, né, e descobrir que está em cima de um sítio arqueológico. E aí, isso. ah, pode falar, por Não, favor. pode. E Não, porque assim, aí eu acho muito simbólico, né, esse descaso não só com com as pessoas que eram enterradas, né, dessa maneira, e também com o tratamento que foi dado posteriormente ao cemitério, né? Porque, assim,
que o cemitério é um campo santo, assim, a cidade sabe mais ou menos onde se localiza. E parece, né, que as coisas foram meio que se perdendo no tempo a ponto de alguém fazer uma construção em cima, né? Eu acho isso muito surreal. É, na verdade, esse cemitério, né, ele é de 1750. Ele começou o primeiro cemitério em frente à igreja de Santa Rita, que é perto ali do do Colégio Pedro II ali, né, na Uhum, rua Marechal Floriano. Ali foi o primeiro e foi criado pelo Nascentes Pinto, que foi um português que veio para o Brasil e ele era devoto de Santa Rita. Ele é um dos primeiros devotos de Santa Rita. Ele traz um quadro de Santa Rita, inclusive o quadro que ele trouxe, segundo as pessoas de lá, é o mesmo que ainda está lá colocado, manto preto, hábito preto, né? E ele, devoto de Santa Rita, e eu estou também querendo pesquisar isso, porque achei uhum, interessante, a ligação de Santa Rita, eu acredito que tem uma ligação com a morte, tem uma ligação com os escravos. Por quê? Porque ele vai trabalhar no porto, mas vai aproveitando, ele também ele cria a igreja, levanta a igreja, né? E também, ao mesmo tempo, faz um cemitério de escravos em frente à igreja. uhum, Então, a freguesia de Santa Rita que tomava conta daquela jurisdição, daquele cemitério. E depois tem uma briga dele com o imperador, com a coroa, porque ninguém poderia ser padroeiro. Porque o padroeiro é, na verdade, o rei, né? Mas ele se uhum. coloca, enfim, da igreja de Santa Rita, depois eles perdem e a igreja passa mesmo para a igreja católica. Mas depois, com a questão da reforma urbana, antes da reforma urbana, mas a reforma já que é feita, que o Lavradio, o Barão do Lavradio vai fazer, ele retira o mercado de escravos da 1º de março, onde era ali, a chegada era pela Praça 15 ali, o porto principal, e os escravos desembarcavam ali e eram vendidos na 1º de março, que era a antiga Rua Direita, e sepultados ali perto, né, que é a igreja de Santa Rita. E ele muda todo esse complexo para uma região que é desabitada, que é a chamada região de Valongo. O nome Valongo é porque vale longo, porque tem tipo uma enseadazinha ali feita pelos morros ali, no entorno não, dentro da Baía de Guanabara, justamente para esconder. Então, o cemitério de Pretos Novos vai, nesse momento, para a Rua do Cemitério, ou é chamado também de Rua da Harmonia, depois Rua do Cemitério. E fica ali, né, um lugar que é desabitado. E aí, o que que a gente tem descoberto? O que a pesquisa tem mostrado? Que existe um complexo, que a escravidão ela foi muito mais do que um comércio. Existiam os aparatos institucionais para que ela funcionasse. E ali ela tinha a igreja, porque a igreja, ele precisava da igreja por conta do batismo e por conta do sepultamento. O mercado, né, também era importante naquele momento, o lazareto. Esses três pontos formam uma junção de aparatos ali que dão suporte para manter o tráfico negreiro sendo descarregado, sendo praticado lá no Valongo. O comércio fica ali, colocado, onde se vende os escravizados. Você tem a igreja que batiza e que sepulta, e Uhum. você tem o lazareto, que é o local onde esses escravizados ficam quando eles estão doentes, e depois eles retornam para a região do Valongo para serem vendidos ali. Inclusive, o Lavradio diz que eles têm que ficar lá, só pode sair de lá por duas situações: ou eles são vendidos, ou eles são mortos. Aí, mortos, se forem vendidos, eles saem na direção do centro da cidade. Se não forem vendidos, eles vão direto para o cemitério dos Pretos Novos. Então, ali era um local onde, não vamos dizer campo de concentração, mas era um complexo realmente, com as Uhum, pessoas uhum, voltado para esse comércio escravista. E depois que termina o cemitério Pretos Novos, em 1831, por conta da lei do inglês ver, era preciso acabar com o cemitério, com o vestígio que o cemitério deixou. Por isso, o cemitério Pretos Novos ele é a prova da escravidão, ele é a prova de que houve escravidão. Não tem como você negar que houve escravidão, porque você tem um cemitério onde tem os corpos das pessoas que foram sepultadas. Um dos problemas que o Brasil enfrentava no campo externo foi com a Inglaterra, que não queria reconhecer a independência do Brasil, né? E um dos motivos para que a Inglaterra colocou como ponto principal para o reconhecimento da independência era o fim do tráfico negreiro. O Brasil fez aquela jogada, aceitou e vamos acabar, 1831, mas o tráfico não acabou. Então, eles não podiam manter o cemitério de Pretos Novos aberto, funcionando. Por quê? Porque era prova, porque esse cemitério dos Pretos Novos só recebia pretos novos. E preto novo para quem está assistindo aí, pode ter gente uhum.
fundamental, né, do ensino médio, ou Aham. outros professores, preto novo era a nomenclatura que era dada para os escravizados, para as pessoas que eram vistas como coisas mesmo, objetos, porque isso nunca foram usados, por isso preto novo. Então, quando era homem, era preto novo, mulher era preta nova, ou menino, moleque novo, moleca nova e cria, né? Então, essas pessoas eram vistas ali como coisas e ficavam naquela região. Então, ali, 90 não, 100, eu vi, a quantificação mostrou que 100% daquelas pessoas que estão lá são africanos. Tem crioulos também lá, mas assim, não tem branco lá sepultado. Nenhum branco foi sepultado ali. Então, ali é uma prova da escravidão. Então, eles precisavam apagar essa memória. O cemitério dos Pretos Novos é uma tentativa de apagamento da memória desses africanos. Então, quando termina o tráfico, rapidamente, em 1831 ele termina, mas 1835, 36, aquilo já está já tudo urbanizado. Já tem casa sendo construída. Por quê? Olha só que interessante, Uhum. Tatiana, que a pesquisa arqueológica mostrou. A Aham. gente imaginava, quando eu escrevi o livro, quando a gente fez a dissertação, depois se transforma no livro, a gente imaginava que era um cemitério, né? Os corpos eram sepultados, ou não eram sepultados, eles eram jogados, depois queimados, e depois se jogou uma camada, não tinha terra direito, e depois se Uhum. jogou uma camada de terra e começou a se construir. Só que a pesquisa arqueológica mostrou que foi pior. Esses corpos não eram sepultados, como a história diz, como os arquivos dizem, os Uhum. relatos dizem, mas no mesmo nível que foi encontrados as ossadas, foi encontrado lixo urbano. Então Nossa. você tem ossos de cavalos, ossos de vaca, você tem utensílios urbanos, faianças, pratos, lixo. Aham. Na mesmo nível que estão os corpos, abaixo dos corpos e entre os corpos, o que significa que quando o cemitério estava em funcionamento, ele era um lixo. As pessoas jogavam lixo junto com os corpos lá. Isso é terrível, isso é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que gritar o tempo todo, que é a marca, né, dessa escravidão, da crueldade dessa escravidão. O descarte, o cemitério dos Pretos Novos era um local de descarte de corpos. Esses corpos eram descartados realmente, eram jogados à flor da terra e junto com o lixo. Então, depois que o cemitério parou de funcionar, foi muito fácil já começar a construção. Ninguém ligava para aquilo, aquilo era como visto como nada. Uhum. Agora a obra do BRT mostrou, quando a gente vai lá no Cemitério Pretos Novos, fizeram o BRT agora na rua da Pedro Ernesto. Hoje essa rua é chamada Pedro Ernesto, na Gamboa. Quando você olha para o nível do chão, da rua, você vê que está no mesmo nível das ossadas. Então você vê que não tinha terra mesmo para suportar as pessoas. Jogaram uma camada muito fina de concreto ali, para poder fazer as construções. É por isso que a Mercedes, andando na casa, quando ela vai fazer a obra, ela cava um pouquinho para sapato, os pedreiros começam a achar ossos, né? Para a gente ver. Então, esse cemitério é a prova da escravidão. Ele é um local de descarte, um local terrível, que desumanizava a figura do negro africano, do homem africano e da mulher africana. Eu Nossa, também é. falo muito, se você não me cortar Não, também. não, eu tô aqui para te ouvir. E assim, é tão complicado a gente olhar para essa situação assim e às vezes perceber, infelizmente, que às vezes pouco mudou, né? Em Sim, relação à questão dos afrodescendentes e o tratamento dado aos afrodescendentes. Né? Você pensar que eram pessoas como eu e você, que viveram aquela situação de serem arrancados da sua terra natal, de serem trazidos à força, de ficarem submetidos aos piores tipos de violência, e nem mesmo na morte aquela pessoa tinha algum tipo de respeito, né? Algum uhum, tratamento que pelo menos lembrasse algum tipo de respeito. Essa situação de encontrar corpos junto com lixo, eu acho que é a prova, como você disse, da escravidão e do grau de violência que essa escravidão submeteu os seres humanos. Às vezes, sim, quando a gente fala, né, as pessoas que não estudam a história, né, não têm um olhar mais apurado para a história, acham que isso tudo ou é invenção, ou a gente está exagerando, ou é mimimi, que é uma palavra agora da moda, né? Mas, assim, quando a gente tem provas concretas,
né, do que realmente acontecia, e como você disse, eu acho que é importante, tipo essas lives e várias outras situações, a gente poder tornar isso claro, né, e que mais pessoas escutem, para poder entender o que, quando a gente fala de escravidão no Brasil, do que está sendo dito, né, do que aconteceu. Uhum. E, assim, e fazendo meio que um paralelo a essa questão, porque tem o cemitério, que é um sítio arqueológico, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitos espaços, né, nesse sentido. Agora, né, só para ilustrar, tem o Cais do Valongo, né, que talvez é o que as pessoas mais conheçam. E assim, na sua ótica, Júlio, o que você considera, como é que você vê o tratamento que se dá a esses espaços, que são espaços de história e de memória, não só, né, dos negros, mas do Brasil? Assim, você, enquanto um historiador que trabalha com essa fonte, como é que você vê o tratamento que é dado para esses espaços? Em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, o cemitério dos Pretos Novos, muita gente não concorda com isso, né? É uma polêmica. Em relação ao caso do Valongo, essa questão toda ali daquela região do Valongo. Mas eu acho que o cemitério dos Pretos Novos ele precisa ter, e na minha visão, primordial a todos os outros. Ih, deu uma... Por quê? Porque ele é a prova de que houve a escravidão. Ele agora, a gente não pode dizer a mesma coisa sobre o cais do Valongo, porque a gente sabe que o cais não foi, os escravizados não desceram por ali. Tem uma tese agora que foi defendida pelo Reinaldo, também do IPN, também lá. Ele defende isso, mostrando que, na tese dele, que de arqueologia histórica, que é o trabalho que ele faz, que os escravizados nunca passaram pelo Cais do Valongo, os escravizados não descem cais, aquilo ali é o Cais da Imperatriz. Eles desciam, como diz, tem uma imagem muito interessante do Rugendas, eles desciam em pequenas embarcações ao longo da costa ali do Valongo, em várias regiões ali, mas nunca pelo cais. Escravo não desce em cais. Ali é a marca do que eles fizeram, por exemplo. Eles construíram, bacana, eles construíram, mas eles construíram muitas coisas também, não foi só o cais. Né? Quando você fala assim, eles construíram, você está relegando ele de novo a um espaço de subalternidade. Ele construiu para alguém. Para quem? Para a imperatriz. Então tem as marcas do escravo. Não, peraí, isso aqui foi o trabalho que eles fizeram. Mas há uma importância, mas o outro cemitério, ele é o local onde você quiser saber da escravidão e você um dia quiser passar pelo processo de revisionismo, como você falou, que as pessoas estão falando, e relativismo em relação à história, é só você olhar lá, as covas estão abertas, os quadros, né, as poças de soldagem estão Uhum. abertas para quem quiser ver, para quem quiser saber como foi. Os corpos não estão colocados, os corpos estão esmigalhados, são quebrados. A gente percebeu que eles foram desarticulados. Então, você tem fêmures de um lado, você tem crânios do outro, crianças junto, todo mundo assim, completamente desorganizado. Eles foram desmembrados depois de mortos e depois de descarnados. Alguém foi lá e separou, talvez para poder caber mais gente, né? Uhum. Então, isso é uma crueldade terrível. E, por outro lado, não existe, do parte do poder público, e eu posso falar à vontade sobre isso, que eu não defendo. Nesse Uhum. caso, não tem ligação nenhuma com eles. Então, o que não existe é um descaso muito grande em relação a esses espaços de memória. Até mesmo o caso do Balongo, hoje em dia. Uhum. Depende de uma política, de quem está no governo. Então, nossos espaços de memória, todos eles são importantes e têm que ser revitalizados, principalmente cemitérios pretos novos. E nós temos que olhar para esses espaços com mais cuidado, porque é a marca da nossa história, né? A marca da nossa história. E às vezes, assim, eu fico pensando, porque, assim, como você disse, é, tem registros, né, de imagem, como de Rugendas, Debré, tem relatos de viajantes, né, que dizem que quando chegavam no Rio de Janeiro, né, chegavam ao Porto do Rio de Janeiro, por conta da presença maciça de pessoas negras, né, perambulando pela cidade, fazendo as suas obrigações, né, para os seus senhores, principalmente ao meio-dia, né, que o Rio de Janeiro nunca foi um clima ameno. Então eles relatam isso, a presença muito grande de pessoas negras, tanto que muitos tinham a percepção que tinham desembarcado num local na costa da África e não no Brasil. Uhum. E aí eu fico me questionando, né, se por
que no Rio de Janeiro, que era uma cidade, uma presença tão grande de pessoas negras, e isso é história, e isso poderia ser aproveitado até, digamos, em termos de turismo histórico, e não há essas referências quando você anda pela cidade do Rio de Janeiro. E, assim, pensando a questão dessa negligência, né, do poder público com esses espaços, você acha que isso é intencional? Existe uma intenção de um silenciamento, de um apagamento desse registro da história dos negros no Brasil? Acho, com certeza, com certeza. Eu acho, não tenho certeza disso. O que existe é o que como eu falei no começo, o Cemitério dos Uhum. Pretos Novos é uma tentativa de apagamento da memória. Pense, se lá foram sepultados mais de 60 mil pessoas, a gente como deve imaginar que, se a gente pegar todo o período que ele funcionou, se em 6 anos foram quase 10 mil, então imagina aí, de 759 até 831, né? Olha quanta gente não É foi muita sepultada, gente. não foi sepultada ali. Tanto que não cabia mais gente, não tinha mais terra para, não cabia mais terra, não tinha mais terra para sepultar, tinha mais corpo Uhum. do que terra. Então, o que acontece é você imaginar, então, 60 mil pessoas que estão ali e você pensar que o porto é o local de entrada, né, do Rio de Janeiro, que os escravizados passavam por ali, e os que morreram estão ali, e outros, né, vão ser interiorizados, vão ser depois vendidos e tudo, a gente pode ter alguém ali na nossa família. Não é difícil que, ó, quando as pessoas vão lá, de repente se perceber que alguns dos seus ancestrais podem estar ali sepultados. Quando você faz isso, quando você dá a eles uma morte indigna, você está cortando a sua referência, você está cortando os seus laços, independente de religião, você está Sim, sim. cortando a sua raiz, porque a raiz da pessoa, a nossa história não começa conosco, né? A nossa história começa com os nossos antepassados, começa com os nossos pais, com os nossos avós. Quando a gente corta isso, a gente perde a nossa direção, o nosso sentido de povo, a nossa identidade cultural. Então, o Cemitério dos Pretos Novos, ele era essa tentativa de apagamento dessa história, por isso eles eram jogados ali, não eram nem sepultados, para dizer que aquilo não era nem um cemitério, era um descarte realmente de corpo, né? E ali, depois dele terminado, ele continua no processo de apagamento da memória. E hoje, os cemitérios dos Pretos Novos estão por aí, porque se os pretos novos são aqueles recém-chegados, são aqueles que não foram vendidos ainda, é por isso que eles estão lá, porque os que são Uhum. vendidos serão colocados nas fazendas e tudo mais, né? Ou mesmo nas igrejas. Então, esses não morreram antes de ser socializados, né? Morreram antes de criar novos vínculos, então por isso que eles estão ali. Foram cortados, né, na sua raiz, na sua integridade, foram lançados ali. Hoje ainda existem milhares de pretos novos. E aonde estão esses pretos novos? Estão nas favelas, estão nas comunidades, estão nos guetos, estão nas periferias. Eles estão ainda na invisibilidade, nesse apagamento, como se não existissem. E são homens pretos, mulheres pretas, meninas pretas, meninos pretos e crianças pretas que estão na favela. E assim como esses pretos novos desapareciam, eram cortados, hoje também esses milhares de pessoas são mortas todos os dias pela violência simbólica, pela violência, violência mesmo, pela falta de recurso, pela falta de saneamento, pela falta de moradia, pela falta de educação. Milhares de pretos novos morrem todos os dias e ninguém chora, e ninguém reclama, ninguém pode nem reclamar. Então, ainda hoje, nós estamos vivendo esse processo de apagamento dessa memória. Aquilo que você falou no começo, sobre me despertou atenção, sobre pretos novos, será que é uma nova, né, uma Uhum, nova onda e tal? É que, na verdade, é um pesadelo que não acabou. A gente está vivendo ainda esses pretos novos, ainda. A gente percebe ainda esses pretos novos nas comunidades. Ainda somos nós. Esses pretos novos somos nós, cujos corpos negros ainda são dilacerados, cortados, queimados, mutilados, apedrejados e descartados no local da invisibilidade para que não possa vê-lo. Hoje, só que é uma questão simbólica também, muito forte. Então, é isso. E esse processo não acabou, não. Esse processo continua. O VLT, que passou agora, na gestão passada, né, que abriu uhum. ali, discussão, ele passou em frente ao antigo cemitério dos Pretos Novos, em frente ao Largo Santa Rita. E não adiantou protestar que você ia passar sobre ossos ali, que você ia abrir lá onde as pessoas estavam sepultadas, você tinha que ter respeito ao morto. O VLT passou, está lá, já foi. Uhum. Então, quer dizer, esse processo de apagamento é um processo que nós estamos vivenciando ainda hoje.
e apaga a nossa memória, apaga os lugares públicos, os locais da nossa marca, eles vão tomando, agregando e vão apagando a nossa marca a ponto da gente não se reconhecer mais ali, né? É isso. Concordo, concordo, assim, nossa, é uma triste realidade, mas, assim, o que você falou é a mais pura verdade que acontece, né, com os negros no Brasil. E, e nesse sentido, assim, pensando esse resgate dessa memória, dessa história que, como você disse, você teve dificuldade até de provar que existiu essa situação. Aí eu te pergunto, como é que você vê a história ou a historiografia atual produzida aqui no Brasil em relação à história do negro? Como é que você vê, como é que, assim, o panorama, assim, você acha, como é que estão as pesquisas a respeito? Você acha que evoluiu bastante, assim? Porque só para dar um exemplo, né? Agora nessa quarentena, nesse isolamento, acaba tendo um pouco mais de tempo para ver algumas coisas, né? Então, assim, porque eu saí da academia há muito tempo atrás, né? Meu mestrado foi lá em 2006. Então, eu não estou dentro da academia, não sei, assim, as discussões que acontecem. Aí, nesse tempo de quarentena, eu estou vendo algumas lives de historiadores, historiadoras, e para minha surpresa, e eu acho que pode ser uma impressão minha, porque eu não estou na academia, mas eu vi que, assim, muito que estava se falando, e eram historiadoras e historiadores que trabalham com a temática de negros, da escravidão, de tudo, e eu vi assim que parecia que houve era muita coisa que não tinha avançado, assim, muita coisa que eu tinha visto há muito tempo atrás e parecia que era meio que as pessoas requentando aquela mesma informação, sem meio avançar mais, né, nessas discussões. Aí eu não sei se isso é uma impressão que eu tive, né, ou talvez o objetivo que as lives se destinavam, não sei. E isso eu já ligo numa outra questão. Eu fiquei pensando, será que é porque a academia não se lê? Porque, assim, por ano, né, no Brasil, digamos, é muita coisa produzida, em termos de dissertação, em termos de tese. Acredito eu que muitos questionamentos e comprovados, né, são produzidos. Então eu fico pensando, será que a academia ela não se retroalimenta daquilo que ela produz? Né? Será que os historiadores que trabalham com determinados nichos, né, de pesquisa, eles não estão antenados com aquilo que estão produzindo? Então eu queria saber de você, né, que é um acadêmico, como é que você vê essa questão da historiografia no Brasil? Poxa, então, eu percebi o seguinte, com esse período das lives aí, duas coisas. Eu acho que você tem a razão quando você diz isso, porque dessa questão do tema que parece que se repete, né? Eu também percebi isso também. Eu vejo, não vejo problema nisso, achei até Uhum. interessante, mas realmente parece que as pesquisas não estão avançando muito. Esse talvez seja um lado negativo, mas por outro lado, me chamou a atenção do número de pessoas negras discutindo sobre isso, no meu caso, escravidão. Isso aí me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz, Uhum. porque isso somos nós mesmos que temos que falar sobre o nosso tema. Então, eu vi muita live de professores negros, então. Ou então, se não eram professores, eram pessoas que estavam fazendo pesquisa e tal. A criação também de núcleos de pesquisa, de pessoas, de coletivos negros, eu achei muito legal, muito bacana, o modo que ocupou, né, essas redes, que ocupou a rede de uma forma, seja no Instagram, seja no YouTube, mas muito mais no Instagram, né? De pessoas que estão se voltando para esse lado da história, que estão querendo saber sobre isso. E aí é por isso, talvez, que tenha essa percepção que você tem de que esses temas estão sendo reapresentados, mas não talvez seja porque agora essa população negra, esse coletivo, esse grupo de pessoas negras, estão tendo acesso a esse conhecimento e estão começando a reproduzi-lo, entendeu? Talvez Uhum. seja a gente vê, porque a gente já viu isso há mais tempo, a gente naquela época, já discutia bastante isso, tínhamos professores lá, mas você lembra, todos eram brancos, né? Meu orientador era branco.
Meu orientador do doutorado, do mestrado era branco também, o José Murilo de Carvalho. Então, do doutorado também era branca, que é uma professora branca, que é a professora Lorelai. Então, nós tivemos esse contato com essa pesquisa, mas por via da leitura, não da leitura branca, que eu acho que isso não faz tanta diferença assim, porque foram boas pesquisas que a gente viu, né? Mas foram com veículos, né? Por pessoas, por historiadores brancos. E agora, graças às cotas, que fizeram mais de 10 anos, um grupo de pessoas tiveram acesso a esse conhecimento que a gente já teve, e para eles agora está sendo essa, né? Estão voltando a essa temática. Então, é por isso que a gente tem visto esses temas retornarem, mas agora temos um outro olhar, que é o olhar desse negro, dessa negra, dessa mulher preta, desse homem preto, que está olhando esses mesmos dados agora e está, como se eu fosse falando assim, ruminando isso, né? Tá dialogando com essas fontes. Eu acho isso muito legal. Agora, quanto a não se ler, também concordo contigo, realmente. A gente lê pouco o que nós fazemos, que nós produzimos, né? E a gente tem também uma coisa muito, talvez, que a academia se fecha sobre ela mesma e lê só aqueles autores que a gente já conhece, dialoga pouco com o novo, com as novas leituras, com os novos trabalhos que estão sendo feitos, e torce o nariz para aqueles que dialogam com o povo. Por exemplo, quando surge alguém que consegue publicar e falar com o povo, e não é da academia, a gente logo, esse cara não é historiador, esse cara é um romancista, esse cara é um repórter, um jornalista, não é um historiador. No meu caso da medicina, esse cara é um médico e tal que está falando, não é um historiador, é diferente. Não, realmente é diferente, que a gente tem o rigor histórico. Mas eles estão fazendo uma coisa que historiadores nós não estamos fazendo, é falar com o público, é falar a língua do público, é chegar até atingir esse público-alvo. Então, se a gente não fizer isso, se a gente não abrir esse conhecimento, e daí, graças a Deus, tem essas lives aí, a gente não publicizar esse conhecimento, as pessoas não conseguem ter acesso. A política para publicação de artigo é muito difícil no Brasil. Eu estou dando aula na universidade, mas mesmo assim publicar não é fácil. Não é fácil por causa do rigor das revistas, não é fácil por causa da burocracia, não é fácil porque o professor tem que dar aula, não faz sorte. Então ele tem que dar aula, tem que estar na sala de aula. E aí o que você consegue? Não consegue publicar tudo o que você quer, essa publicação não circula, não há fomento, né? Agora tem esse corte de bolsas, publicador de bolsa, para as revistas, para esses meios de comunicação poderem publicar artigos, então você tem poucas chamadas para artigo, então a circulação do conhecimento fica muito restrita. E aí é preciso que venha alguém de fora, né, forçar isso, né, mostrar que tem gente trabalhando também, fazendo pesquisa, lendo esses autores aí, trabalhando, falando da sua própria história. É isso. Mais ou Nossa, menos. eu gosto de Júlio, que Júlio fala, né? Mas assim. Falo muito. Não, aí é ótimo. Conforme você estava falando, mais perguntas vindo na minha mente. Porque, assim, você falou da questão de vários coletivos, que eu acho também maravilhoso, né? Pessoas negras falando de pessoas da história negra. Mas, assim, e quando eu disse das lives, não eram nem o pessoal do coletivo, assim, era um pessoal de nome, assim, né? E isso me liga a uma outra questão, porque, tipo, vários historiadores e historiadoras brancos, né? Que a gente cansou de ver em minicurso, em seminário, ou até mesmo em aula na faculdade, ou sei lá, em mesa de qualificação. Uma coisa que me chamou a atenção nessas lives também é que essas pessoas que sempre estudaram a história dos negros, sempre estudaram a escravidão, eu sempre senti elas muito à vontade em falar sobre as suas pesquisas. E uma coisa que pode ser uma percepção minha, não sei, que eu senti nessas lives atuais é que um certo constrangimento. E eu acho que isso vem muito desse debate atual, uma reivindicação que é extremamente legítima, que é a questão do lugar de fala, né? De você estudar aquele assunto, sim, mas sabendo que existem certas limitações por conta do lugar de fala. Aí eu queria saber se você percebe isso, assim, se você tem percebido isso. Porque a gente viu há bem pouco tempo isso acontecer com uma antropóloga, não vou falar o nome do santo, mas a gente viu uma antropóloga super renomada, com um trabalho respeitadíssimo, que nós lemos, e hoje em dia o trabalho é referência,
mas que, por uma colocação extremamente infeliz, né, não relativizou aquilo que ela sempre escreveu, que é a questão do lugar de fala. E assim, eu queria saber se você percebe isso na academia, né? Os pesquisadores, os historiadores não negros, né, não pretos, eles estão com esse incômodo que eu acho extremamente rico também, né? Você repensar a sua perspectiva, o seu olhar enquanto historiador. Você percebe essa mudança? Percebo sim, existe realmente de fato essa mudança, a gente nota isso, mas eu quero aí aprofundar um pouquinho mais, problematizar um pouquinho isso, como Aham, historiador aham, negro. aham. O que acontece? Eu vejo que o pessoal, que aí como eu falei, a política de cotas abriu portas para que um grupo de pessoas, os afrodescendentes, possam entrar na academia. Uma vez entrando na academia, viram a sua história, e só que viram a sua história, porque tem historiadores que estão trabalhando, que vieram antes deles, que fizeram uma pesquisa, como você falou, relevante, mas sendo contada por outrem. E aí vem o estranhamento, né? Se essa história é Uhum, minha, por que você está falando? E aí vem a questão do lugar de fala, que eu acho legal. Eu acho interessante você se incomodar com isso. Mas você deve se incomodar e querer falar também. Mas você não deve se incomodar e se ele querer silenciar o outro. E eu vou explicar por que isso é muito perigoso. Às vezes as pessoas me convidam na universidade, eu dei um curso de História da Ciência. uhum, E o curso não teve aceitação de que, quando eu falo sobre pretos, falo sobre direitos humanos, quando eu falo sobre racismo, como eu falo com pretos novos. E aí eu percebi que a universidade, de certa forma, os próprios pares, isso é subjetivo, posso dizer para você, isso é subjetivo, é subjetivo, como o racismo também, só quem sabe é quem sente, né? Não adianta a gente ficar aham, querendo. Mas eu percebi isso, eu uhum, percebi que eles falavam assim, não, você é bom para falar de negro, você é bom para falar de escravo, você é bom para falar disso, mas história da ciência, você vai falar da história da ciência, você vai falar de Einstein, você vai falar dos grandes historiadores, dos filósofos gregos, por que você vai falar disso? Gente, eu posso falar do que eu quiser, porque senão a gente cai no estereótipo, a gente volta de novo ao estereótipo, aquele estereótipo dos anos 30, do bom negro, ou do negro que sabe sambar, do negro que sabe tocar, do negro sambista, e a gente cai nisso também quando a gente vem para a academia, fala assim, não, eu só posso falar de negro. Não, você só vai falar de branco, eu só vou falar de negro. Não, peraí. Eu sou negro, eu falo de negro, mas eu posso falar de negro com mais propriedade, porque eu senti. Mas eu posso falar também de outras coisas, eu posso dar outras disciplinas, eu posso dar história da ciência, eu posso falar de cientistas, eu posso falar de medicina, eu posso falar do que eu quiser, só estudar, se preparar, porque eu estudei, me formei para falar sobre essas coisas. E da mesma forma, eu acho que os brancos, professores brancos, também podem falar da nossa história. Acho que é salutar que eles falem da nossa história para que haja um diálogo. Para que haja o diálogo, para que a gente troque informações, porque eles já caminharam por lugares que a gente não caminhei, eu não conheço, eu preciso que a gente dialogue, a nossa sociedade dialogue. Então, eu acho isso. Essa rapaziada que está chegando agora precisa talvez entender isso, porque mais tarde eu vejo lá na frente, né? Eu vejo lá aham. na frente um novo segregado. Segregado quando a gente for fazer concurso, quando for falar de coisas, não, você é preto, só fala disso, você é branco, fala daquilo. Ah, peraí, porque senão o nosso leque de ação vai ser muito pequeno. Certa jornalista de uma TV famosa, de canal fechado, falou assim: olha, eu gostaria de ser convidada, não só quando eles têm o 20 de novembro, eu estou aqui sempre, mas só me chamam para falar sobre no 20 de novembro. Você vê que nosso espaço fica muito restrito. A gente vai falar só de negro, só de. Sabe que isso é importante a gente falar sobre isso e falar para os nossos, para os nossos negros, para os nossos pretos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Contar a nossa história, isso é fundamental, mas a gente pode falar de tudo, não deve deixar que ninguém nos cerceie, dizendo, não, você não pode falar nisso. Eu fiquei chateado com essa disciplina que eu dei, e não dei mais a disciplina, Ah, mas Júlio, estou pretendendo dar de novo, mas aí veio a pandemia, e eu vou dar a história da ciência, vou falar de ciência, é falar de importantíssimo, informação, importantíssimo você ter uma porque pessoa que senão eles conhece. rotulam a gente de novo, entendeu? Eles rotulam. E a gente não pode aceitar nenhum tipo de rótulo, nada de rótulo. Rótulo é para coisas, não para pessoas. Então não me Verdade. rotulem como nada, não gosto de rótulo. E isso me faz pensar também numa outra situação que até eu vou abordar na live com o professor Wallace de Deus,
que é talvez um certo afastamento de aliados brancos para né, a pesquisa e o estudo da história dos negros. Uhum. Porque eu fico Sim, é verdade. pensando que será que essa cobrança, né, né, que às vezes as pessoas são muito, né, incisivas a respeito do lugar de fala, não pode afastar indivíduos não negros ou tidos, vistos como não negros, de causas e de estudos importantes para o nosso próprio conhecimento, né? Eu acho que Uhum. a gente entra numa situação que pode ser, como você disse, se rotular os negros e os brancos e acabar que a gente não consegue avançar, o que seria muito melhor. Que isso me faz pensar também que nessa quarentena eu estou vendo alguns documentários, algumas coisas, né, voltadas para a questão dos Estados Unidos, movimento negro, e que eu comecei a pensar, e eu acho que tu falou isso, não me lembro onde, porque eu vejo várias coisas ao mesmo tempo, e eu comecei a pensar que, como o movimento negro norte-americano teve muitos aliados brancos, né, ou não negros. Né, talvez quantos, sei lá, discursos como Eu Tenho o Sonho do Martin Luther King podem ter acontecido no Brasil, mas como não teve um veículo de comunicação, não foi filmado, não teve uma mídia, pode ter se perdido. Né? Então, acho que Uhum. esses aliados do Martin Luther King, da entrevista para pessoas brancas, ou naquela caminhada de Selma pela questão da votação, ter pessoas, canais que eram de pessoas brancas, cobrindo e publicizando, muita coisa não teria acontecido. Então, assim, eu fico preocupada com essa exigência que é legítima, mas essa exigência do tal lugar de fala acabar afastando pessoas que poderiam ser importantes também para as causas negras, para os estudos, nesse sentido. E deixa eu perguntar, só vou falando, tenho assim, várias dúvidas aqui. Uma outra percepção que eu tive também, que você falou, né, na sua fala, que eu acho só para dar uma reforçada, essa questão que os historiadores muitas vezes não falam para as pessoas, né? E acabam abrindo um espaço que poderia ser de um historiador que possivelmente poderia falar com mais propriedade por conta do rigor histórico, por conta da pesquisa, para jornalistas, para leigos que escrevem sobre aquele assunto e muitas vezes, não estou dizendo que isso é regra, mas podem ter informações equivocadas. Então, às vezes eu fico me perguntando, e às vezes é uma impressão que eu tenho, que o historiador parece que ele fica meio encastelado. Não todos, né? Mas alguns historiadores, né, parecem que eles ficam afastados do grande público. Aí eu fico me perguntando, né, será que o historiador ele se sente mais à vontade em falar com seus pares num seminário, num minicurso ou no simpósio, uma coisa nesse sentido? Porque aí abre um espaço que é bastante perigoso para, além da questão da gente saber da precariedade do ensino público no Brasil, a grande maioria dos brasileiros não tem acesso a uma educação de qualidade. Aí você abre um espaço para as pessoas terem acesso a informações equivocadas, as chamadas fake news, né, as notícias falsas. Então, eu fico me perguntando por que disso, né? Será que os historiadores eles se sentem mais à vontade falando com seus pares? Agora, com essas questões das lives, será que eles têm um certo receio de levar o seu conhecimento ao grande público? Você sente essa situação desse encastelamento de quase alguns historiadores serem quase que inacessíveis, né, às pessoas comuns, assim? Como é que você vê essa Olha, situação? eu concordo, eu vejo da mesma, eu percebo isso também que você percebe, mas tá aí, eu nunca tinha pensado dessa forma, assim. Eu já percebi isso de que os historiadores eles têm muito pouco a dizer. Aliás, não é isso. Os historiadores têm muito pouco, muito a dizer sobre vários aspectos, porque tem N tipo de historiadores, mas ao mesmo tempo que ele tem muito para contribuir, ele é pouco convidado para falar sobre a sociedade. Talvez você me respondeu agora, você me perguntando, me respondeu, porque eu sempre tive essa dúvida, falando assim, por que o historiador não é chamado para falar da dengue?
Por que que o historiador não é chamado para falar do conflito no Oriente Médio? Você pode ver, não é um historiador que vai falar do conflito no Oriente Médio, não é um historiador que vai falar da eleição dos Estados Unidos, não é um historiador que vai falar da questão da dengue, que sempre retorna, das pandemias, agora que também melhorou um pouquinho, eu vi alguns historiadores falando sobre isso, mas a gente tem muito trabalho sobre pandemia, a gente tem muito trabalho sobre o Oriente Médio, tudo de história. E aí eu sempre perguntava, os historiadores não são chamados a falar, deixa ele sair, o cachorro, tá? Não, sem problema. Ele vai latir comigo. E aí, quer dizer, os historiadores, eles têm muito a falar, mas não são convidados. Na minha ótica, eu pensava assim, pô, os historiadores não são convidados para falar. Mas agora, com a sua pergunta, me fez a seguinte reflexão, de que, na verdade, talvez nós estejamos muito fechados entre nós mesmos, né? Sejam muitos, como você falou, encastelados a ponto de não dialogar com essa sociedade, e por isso a sociedade não nos vê como alguém, não que não seja capaz, somos capazes, mas dispostos a falar, né? Não aptos, porque estamos aptos, mas não estamos disponíveis para falar com a sociedade. Acho que talvez seja isso, nós precisamos falar com o público. E aí volto de novo a essa questão das lives e dessa mídia que a gente tem utilizado, que quebrou um pouco a formalidade da academia no sentido das produções científicas. Recentemente saiu a política das qualis, né, que é a política de qualificação dos periódicos, então quali A, quali B. Então, para publicar, você não pode publicar em qualquer lugar, porque se você publicar em qualquer lugar, você não conta ponto no teu currículo. Quando você vai fazer concurso, se você não publicou nas revistas top, né, não vale de nada. Então, às vezes, então, é melhor você não publicar, porque você não quer Uhum. publicar. É simples, porque se você vai perder um artigo. Se você Aham. publica, você espera para publicar numa Qualizar. Só que o público não lê a Qualizar. O pessoal lê justamente o jornal do dia, eles lêem aí a notícia que está correndo, eles vão para a internet, Facebook. Então a gente tem que quebrar isso e ir para lá e falar. Se a gente não falar, a gente vai ver loucuras. Por exemplo, uma coisa que eu me policiei, me fez refletir muito sobre o papel do professor de história e também do historiador, porque quando eu comecei a graduação, eu já sempre trabalhei em cursinho dando aula, então sempre fui professor da Fundamental, no estado, não no estado, mas no município, enfim, particular, sempre dei aula de história. E eu já via naquela época, anos 2000, 2010, 2005, eu já via um movimento ali nas aulas de história, quando a gente chegava em nazismo e fascismo, século XX, eu já via um movimento, os livros também faziam muito essa questão assim, bom, não existe certo e errado e tal, é uma questão de ótica, é uma questão de leitura, é uma questão da visão do historiador. E eu já percebi ali que eu falava, não, gente, o nazismo é isso, o nazismo é aquilo, é errado e tal, não sei o que lá, Hitler foi isso, foi aquilo. E hoje você explodiu com os movimentos de extrema-direita, aonde justamente é aquele movimento que eu vi embrionário lá atrás, que eu talvez não tenha tido, talvez eu não tinha tido, sei lá, devia ter sido mais enfático ao explicar isso. Certo, é certo. Nesse caso, tudo bem que existe o relativismo, mas nem podemos ser Uhum. positivistas, né? Mas a Uhum. história positivista que a gente aprendeu, né? Não é, mas algumas coisas a gente tem que apontar o dedo, tem que botar lá, falar assim, ó, isso é errado. É botar o dedo na ferida e dizer. Porque aí agora vem os caras falando, aí você deve ter visto isso, os caras dizendo que o nazismo não existiu, o cara dizendo que o nazismo foi de esquerda, que foi... Então, quer dizer, onde está o professor de história? Onde Exatamente. estamos nós? Onde nós estávamos, né? Talvez a gente tivesse muito e tal, não, mas também está certa a visão do aluno, não. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que falar. Então, a gente tem que ir para lá para o Facebook. Eu no Facebook não, porque eu não posto mais nada no Facebook. Mas, assim, tem que estar no Instagram, tem que estar nas mídias, tem que estar fazendo postagem, tem que usar o seu perfil para poder divulgar o conhecimento histórico, para que essas atrocidades, essas coisas loucas que a gente está ouvindo, não aconteça mais. A gente tem que sair um pouco da academia. E, nesse ponto, a pandemia ela foi bom porque foi como se espalha brasas aí, né? Tocou a gente para poder para fora, para poder falar com o público. Acho que o que você falou a respeito dessas, né, do historiador também saber aonde postar, né, postar não, publicar, vou postar, né, essa coisa da internet, aonde É, publicar os seus artigos, e tem que ser no local específico, no sentido meio de não queimar o filme, né?
ou não, Uhum, também não uhum. queimar um artigo que pode ser publicado e ter uma repercussão maior. E porque, assim, e você também tocou na questão do historiador não ser convidado, né? É claro que, fazendo uma comparação absurda, mas, por exemplo, quando eu fui montar né, chamar, convidar as pessoas, né, para falar aqui, é claro que é um canal super amador, uma coisa super, né, improvisada, assim, mas é uma forma de você levar conhecimento a outras pessoas, né? Não é você falar, sei lá, para um New York Times da vida, mas é uma forma de você publicizar o conhecimento. Eu recebi não, que é natural. Assim, a pessoa não tem que Não que de aceitar tudo. historiadores? De Sim, historiadores? sim, de não querer participar, mas tudo bem, assim, cada um tem né, as suas questões. Então eu penso assim, como você disse, os historiadores não são convidados e também há uma intenção por detrás disso que a gente sabe, de não se convidar determinadas pessoas para falar. E além do historiador não ser nada, do historiador não ser convidado, às vezes eles são convidados e não aceitam, né? Dependendo do veículo para o qual ele vai falar, dependendo do público o qual ele vai falar, talvez não seja interessante, né, ele falar. Mas aí que vem a minha questão, que também motivou assim, eu fazer essas lives para crianças, para adolescentes, para jovens, é no sentido que eu acho que a informação, com muitas aspas, corretas, ou uma informação mais confiável, né, mais estudada, ela tem que ser publicizada. Então, se o veículo, né, atual é a internet, é o Instagram, eu acho que é importante que se fale, porque senão a gente abre um espaço muito perigoso que pode ser completado por informação de péssima qualidade, informação Sim. extremamente duvidosa. Como você falou, a Uhum, questão do crescimento de determinados grupos de extrema-direita. Assim, que a gente uhum. pensa assim, como que no século XXI, se alguém contasse isso pra gente lá atrás, talvez nos anos 2000 a gente não acreditasse, né? E talvez Uhum. isso pode ser uma falha nossa mesmo, né? Minha, enquanto professora de história, e de historiadores que conhecem, né, por terem estudado, não por esse encastelamento, muitas vezes acaba alargando ainda mais o fosso entre o senso comum e aquilo que é produzido na academia, aquilo que é debatido, que muitas vezes não chega ao grande público. Isso já me liga a uma outra pergunta, que é a questão dos livros didáticos. Assim, eu trabalho com ensino fundamental e ensino médio, eu vejo que os livros didáticos, com as leis que obrigam, né, o ensino da história, da cultura dos afrodescendentes, da África, dos indígenas, melhoraram, mas não é o ideal. E às vezes eu fico me perguntando como resolver essa equação, né? Porque às vezes a gente acaba entrando quase que num segredo de Tostines, né? Como você vai levar essa informação, que às vezes na academia ela está anos-luz à frente, né? Coisas que já foram discutidas, já foram resolvidas, já está em outros temas, ainda não chega na sala de aula. E eu não sei se você pensa sobre isso, mas assim, o que você acha que poderia ser uma forma de equacionar essa distância entre a academia, aquilo que é produzido na academia, e aquilo que chega nos livros de história que vão para os alunos? Por exemplo, tem historiadores que fazem livros didáticos já, né? Como o Vanfas, a Keila Greenberg, que eles estão produzindo livros, né, para ensino médio, para ensino fundamental. Mas como você vê esse distanciamento entre o livro didático, que é aquilo que a gente trabalha na sala de aula com fundamental e médio, e o que é produzido na academia? Não é uma questão fácil, não é uma questão fácil. Por exemplo, o Pretos Novos aí que a gente tem ainda não está nos livros didáticos, né? Poucos são. Outro dia parece que eu peguei, ouvi falar no livro didático que já tem os Pretos Novos, mas é uma notinha assim, bem pequenininha. Houve o cemitério, não sei o que, não sei o que lá, bem pequenininho. Quer Uhum. dizer, existe um mercado da publicação, existem problemas com a questão do livro, porque não é fácil publicar. E também as editoras reclamam, todas elas reclamam da questão de livros, de que o brasileiro dizem que dá prejuízo, a livraria não vende, tem também concorrências, enfim, uma série de questões de outras mídias que concorrem, então os livros são caros. No Brasil é difícil as pessoas ter acesso a isso, então por conta disso eles estão muito reticentes em fazer qualquer tipo de alteração. A academia ela produz muito, mas só que ela produz uma quantidade que não há como, pelo menos não tem acontecido isso, de poder absorver essa quantidade de produção.
Você Uhum. imagina quantas teses, dissertações, quanto mestrado, quanto TCC produzido por ano. E isso não se traduz em conhecimento para o público, porque não há como a gente transformar isso em livro, por causa de não há editoras que queiram fazer, não é que talvez não haja interesse. Eu Sim, também não sim. acredito que o brasileiro não leia. Isso é uma desculpa. O brasileiro lê sim, há interesse sim, entendeu? Mas existem certas políticas que às vezes não favorecem. Então, a gente tem uma produção muito grande e a gente tem um gargalo, que esse gargalo é justamente na hora da publicação pelas editoras. Então, elas preferem manter o que já está pronto, que não vai dar trabalho, então, ao invés de reverberar o conhecimento novo. E aí, então a gente tem na academia, como você falou, anos-luz na frente, e no grande público, ou público comum, né, o leitor de médio, de uma forma geral, ele não tem acesso a essa informação. Eu acho que a saída para isso, acho que é muito legal. Qual é a saída? Eu já fazia isso, porque, como eu já vim do ensino de fundamental, eu já fazia isso mesmo quando entrei na academia. É fazer com que as nossas aulas, eu faço isso, né? Eu uso vídeo, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um Instagram, e eu procuro fazer com que esse conhecimento chegue de uma outra forma, que eu sei que é mal vista pela academia. Mas o Lattes agora abriu os olhos e agora a gente tem onde lançar toda essa produção. Então, no Lattes Ah, isso é agora você tem bacana. de lançar essa produção que não é computada, que não era computada. Então, essa live que eu estou fazendo, que nós estamos fazendo aqui, ela pode entrar no nosso Lattes. Um vídeo que você publica para o YouTube, você pode botar. Tudo isso a gente pode botar. A questão aí, olha só como é que isso é interessante, né? Tá, legal. Então, eu posso agora pegar todo o conteúdo que eu produzo fora da academia, porque eu quero atingir outras pessoas. Então, eu posso agora colocar à disposição do público através das mídias sociais. Beleza. Porém, quando chega na hora do concurso, da prova de títulos, eles voltam de novo aos periódicos, que é aqueles que eu falei no começo, que tem que ter quadros não sei o quê. As publicações, às vezes, eles pedem que não tenha mais de 2 anos, né? Que é aquele negócio que os Estados Unidos chama que você ou publica ou você perece. Aí o professor fica louco tentando publicar ali. Uhum. Fica nesse ciclo vicioso, que é aqueles que conseguem falam só com eles mesmos. E aqueles que, como eu, abrem um conhecimento, não vale de muito para a academia. Porque a academia, no Aham. final, eu boto no meu currículo, legal, mas se fosse um concurso, já Não, não teria, não conta, entendeu? Não conta ponto. Né? Conta mais eu publicar, guardar esforço para publicar numa qualizada vida do que fazer uma live. Né? Então, não é fácil. Eu não sei como a gente pode fazer isso aí. Acho que o é, certo é a gente rompendo devagar. É publicando, é fazendo outras mídias mesmo. Uma hora as universidades vão ter que abrir. O que eu vi de grupo de pesquisa aqui no Instagram, né? É legal, isso é muito legal. Os grupos de pesquisa estão no Instagram, daqui a pouco vai ter pós-graduação também. Não o curso em si, mas ele vai ter sim, uma sim. mídia para conversar com o público no Instagram, acho legal, e a gente vai tentando romper isso aí. Né? Eu concordo com você. Eu acho que assim, se os historiadores começam a romper, né, mesmo infelizmente não contando pontos para a academia, eu acho que a partir do momento que a academia vê que aquilo atrai o interesse do grande público, que aquilo, hoje em dia, né, pensando no mundo virtual, né, que tem seguidores, que tem visualizações, que tem repercussão, talvez isso consiga romper com esse tradicionalismo e eles comecem a abrir a academia também para esse tipo de publicação, né? Que não deixa de ser uma publicação a partir do momento que você está. E às vezes com um alcance muito maior. Que essa foi uma questão que eu conversei com dos convidados, também não vou dizer o nome do santo, que o convidado falava assim: mas o chato é que a tese não é lida. Às vezes você faz um trabalho maravilhoso para a academia, né? E muitas vezes tem trabalhos que não são lidos, né? Enquanto que, às vezes, numa simples live, numa conversa, ou num vídeo que se publica no YouTube, você pode ter milhares de pessoas assistindo, pessoas que muitas vezes não são nem daquele, né, daquele círculo, né, não são especialistas e que acabam tendo acesso à informação de qualidade. Eu acho isso também fundamental. Agora, assim, não mudando muito o foco, mas ainda pensando sobre a questão de educação, uma coisa que me preocupa com os jovens, com os adolescentes, que eu vejo, assim, você, além de ser professor, é pai,
Aí eu fico me perguntando, e perguntei várias pessoas aqui que vieram aqui conversar, como que você vê a educação das crianças, assim, como você fez com seus filhos? Que eu acho muito complicado, no mundo que a gente vive atualmente, assim, quais são as estratégias, aquilo que você achou que que surtiu efeito de se educar uma criança afrodescendente, como se educar uma criança afrodescendente para viver, para atuar, para ser protagonista no mundo que a gente vive com um racismo, assim, com situações bastante complicadas, assim. Porque é o seguinte, eu acho que a influência dos pais é fundamental. Se você é criado num ambiente onde você é cercado por livros, dificilmente essa criança não vai também ter o prazer de ler, de gostar de ler. Se você nunca leu com os filhos, se você nunca teve esse contato, não apresentou para eles isso, fica muito difícil deles pegarem, fazerem depois. Eu tive essa oportunidade de fazer isso com meus filhos, minhas filhas, meu filho e minhas filhas. Hoje, as duas estão em universidades públicas. E uma está fazendo história. A Poliana mais nova faz história. Por que será, né? Por que será? Por que será, né? Por que será? Faz história. E aí a outra faz educação física. Da universidade, todas as duas são públicas. E o meu filho também está fazendo pública também, né? Mas é outra área de exatas lá que ele gosta, mas só agora que está fazendo. Mas, enfim, eu sempre mostrei para eles a importância da educação. Sempre mostrei para eles a importância da ascensão social. Eu mostro para eles de onde eu vim, eu mostro para eles o que eu passei para poder chegar onde eu cheguei. Claro, não conquistei tudo, nem me acho, não me vejo como exemplo de nada, nem me coloco como exemplo de nada. Mas eu não tive as oportunidades que eles tiveram, que essa garotada aí tem, que meus filhos têm, minhas filhas têm, mas eles veem a minha luta, veem o que eu passei para que eles possam ter um pouquinho, seja um pouquinho, ter um pouco do que eu não tive. Mas eu mostro para eles que sem educação não tem outro caminho, não existe mágica, não existe nada que possa mudar, alterar a nossa vida que não seja pelo caminho da educação, questão de ascensão social. E aí, enfatizando isso, acho que um pouco os filhos acabam seguindo isso, acho que um momento eles acabam vendo, né, o caminho que os pais estão levando e acabam seguindo também. Posso dizer também que dei sorte nesse ponto, porque eles seguiram, né? Então estão seguindo pelo esse mesmo caminho que eu segui. E eu acho que os pais devem fazer isso, incentivar isso aos filhos e apresentar, não forçar, apresentar, né? Uhum. A gente só pode que desejar aquilo que a gente vê. A gente não tem poder, a gente não consegue desejar aquilo que a gente nunca viu. Eu costumo dizer que quando a gente está perto de pessoas, a gente tem que procurar extrair o melhor delas e a gente procura aprender com elas, mesmo que aparentemente aquelas pessoas estejam numa situação melhor do que nós estamos, nós não estamos ali à toa, ninguém entra na vida de alguém à toa, por acaso. Então, quando nós estamos com essas pessoas, nós temos que aproveitar e extrair o melhor que elas têm. Então, os pais devem apresentar aos filhos esse mundo, né? Apresentar aos filhos esse mundo acadêmico, apresentar aos filhos uma literatura, não depreciar o tipo de literatura que eles fazem, assim, no sentido, o que você está lendo é lixo, não serve, o que você está ouvindo é lixo também, música é isso aqui, não é isso. Uhum. É entender que ele tem o tempo deles, que aquilo para eles é música sim, aquilo para eles é literatura sim, mas também existe uma outra coisa diferente que você tem que apresentar e não forçar. E aí, uma vez que eles são apresentados a esse mundo acadêmico, ao mundo da leitura, ao mundo do saber, ao mundo do conhecimento, outras músicas, outras possibilidades, aí eles vão escolhendo mais ou menos os caminhos e vão cada vez mais indo nesse caminho. Acaba que eles seguem o caminho que a gente está seguindo. Quando os pais têm esse posicionamento, né? Nem de deixar de lado, ele vai ser o que quiser, ou vai seguir o caminho que quiser, a vida vai conduzir, não. E nem também querer conduzir, no sentido de forçá-los numa determinada atitude. Eu sempre, na carreira acadêmica, eu sempre disse, não importa o que você seja, o que você vai ser. Se vai ser se for acadêmico ou não, se vai se formar ou não. Eu quero que seja pessoa de bem, né? Uma pessoa da sociedade que vai contribuir com a sociedade. Não quero que você seja formado nisso ou formado naquilo, advogado, não sei o que, nada disso. Quero que você seja uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa que vai ajudar na sociedade. E a partir daí você vai fazendo suas escolhas. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, né? Que a gente pode tentar passar para essa garotada aí. E ainda assim, pensando na questão da educação dos filhos, né? Como que você
procurou ajudar na construção da identidade, assim, dos seus filhos que são afrodescendentes, né, filhos de um pai negro. Como que você ajudou, né? Que eu penso muito assim nos alunos, às vezes quando são adolescentes, é uma situação complicada, às vezes quando os adolescentes não se veem, sei lá, em comerciais e são bombardeados com um padrão de beleza que é imposto e muitas vezes eles não se veem nesse padrão de beleza. Você teve alguma estratégia assim, de ajudar os seus filhos a criarem autoestima, a, a se entenderem assim, enquanto afrodescendentes? Sim, olha só, eu fiz o seguinte, eu não falo sobre esse, não falava, agora eu falo mais, porque eles entendem mais, mas quando Uhum. elas eram menores, eu quase não tocava nesse assunto. Eu nunca fiquei batendo nessas teclas assim com eles, com elas, no caso. Não, nunca fiz isso. Mas eu aproveitava algumas oportunidades chaves para apresentar a eles essa temática. Então, minhas filhas, sabe como é que é a menina? A menina, elas são vaidosas, elas têm o cabelo delas, já tem momentos que havia momentos delas que alisaram o cabelo e tal. E eu dava dando aula, às vezes, falando sobre isso, sobre identidade. Falava na escola, na faculdade ou na escola sobre identidade afro, não sei o que lá, as tranças, não sei o que. E as minhas filhas faziam isso. Mas eu deixava sempre ela bem à vontade para isso. Né? Sempre bem à vontade. Nunca, não, você não pode fazer isso, não sei o que lá. Ou então sentar para ver televisão e começar. Ó, tá vendo? Ali tem racismo. Ó, ali também tem racismo. Ali, ó, tá vendo? Isso aqui é que eu falei. Não, nunca fiz isso. Eu deixava que elas, aos poucos, elas iam descobrindo esse mundo e elas viam também o meu comportamento, sendo chamado para dar palestra, sendo chamado para um debate, sendo chamado para ir na televisão, sendo chamado para várias atividades falando sobre isso, pela quantidade de livros sobre o tema. Isso foi despertando nelas essa curiosidade. Hoje, graças a Deus, todas elas têm essa. Que só tem todas elas, faz até muitas, né? Só tem duas meninas. Mas as duas, elas têm sem eu ter ficado realmente batendo nessa tecla, porque eu acho que isso só vai afastar. E se eu fizesse isso, eu ia estar incoerente, fazendo uma incoerência, estar sendo contraditório com o que eu te falei no começo, falando sobre essa questão do lugar do negro. Né? Se Uhum. a gente do lugar do negro, a gente não pode mais voltar a essa ideia de não, eu só tenho que usar trança, não, eu só tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo, não, você pode tudo que você quiser. O importante é você entender quem você é no mundo, qual é o seu lugar no mundo, qual é a sua história, qual é o seu significado, e a partir daí a gente trabalha a estima. Né? Sim, Trabalha sim. elas, a estima aqui dizendo que ela é linda, você é linda do jeito que você é, talvez você não precise tanto disso, você não precise tanto daquilo, você é linda do jeito que você está, isso também é uma forma de você, de um outro olhar que você precisa ter, e aí isso vai sendo construído, a identidade ela é construída, né? E os pais são fundamentais nessa questão da formação dessa identidade da criança, dos adolescentes de uma forma geral. Eu procurei trabalhar dessa forma, assim, evitando falar o máximo, assim, mas, claro, quando era necessário, eu pontuava ali. Aí falava um pouquinho e parava, deixava elas pensando sobre o assunto. Mas é aquilo também, né? Como você disse, eu acho que as crianças, os adolescentes aprendem muito mais com exemplo do que com discursos, né? É. Porque às vezes tem muitos discursos vazios que os pais falam uma coisa e na hora de fazer, fazem outra. Então acho que às vezes o exemplo, né, ao invés de ficar palestrando para a criança horas, mas o exemplo no dia a dia diz muito mais do que você né, ficar gastando com discursos bonitos. E deixa eu te perguntar também, assim, ultimamente a gente está vendo muito essa questão do movimento Vidas Negras Importam aqui no Brasil e nos Estados Unidos e pelo mundo afora. E às vezes eu fico pensando, eu queria saber você, enquanto uma pessoa que estuda a questão da história dos negros e tudo, que agora a gente viu os Estados Unidos elegerem um presidente negro, agora a gente vê os Estados Unidos elegendo uma mulher como vice-presidente e uma mulher negra, a primeira mulher e ainda é uma mulher negra, como vice-presidente. Assim. E, assim, eu pergunto porque eu ando muito desesperançosa com o cenário atual brasileiro. Aí eu queria saber de você, como você vê isso? Você acha que a gente vai conseguir fazer esse feito no Brasil, assim, de eleger um presidente negro, eleger uma mulher negra
Você consegue vislumbrar isso no nosso horizonte? Eu acho que sim, eu acho que sim. Por que eu acho que sim? Porque, como a gente disse, como eu disse no começo, a chegada desse grupo de pessoas, dos afrodescendentes às universidades, deu acesso a eles a um conhecimento que não tinha antes em relação à sua própria identidade. E a tendência é, com o tempo, a gente conseguir vencer isso. O que está faltando mais é a gente perceber essa identidade mesmo de fato e lutar por ela, no sentido da gente se unir em prol de um objetivo comum. Nos Estados Unidos, houve essa mobilização, essa conscientização de que era preciso mudança, de que era preciso retirar determinada figura do poder através do voto, do Uhum. canal legítimo, né? E também conscientizar esse grupo de negros aí. Embora não seja consenso nos Estados Unidos, nem aqui, a importância de um negro na política, né? Mas agora eu vi uma notícia no jornal dizendo que o número de afrodescendentes candidatos a partidos, a cargos públicos aumentou grandemente, e também de mulheres também. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que a gente está começando a entender que só tem esse caminho, a gente também, assim, com a educação, a questão do voto, né? Mas aí entra de novo, né, essa questão da identidade, das raízes, alguém que vem contrário justamente para cortar esse movimento, no sentido de apagamento da nossa memória, apagamento da nossa identidade, apagamento da nossa raiz, ou de novo nos segregar de novo nos guetos, para que a gente não possa, não, peraí, não, isso aqui é política, isso aqui não é nada disso, a gente não pode bater papo sobre isso, não, isso aqui não. Porque, ou então você é negro, só fala disso, deixa a política com a gente, porque é isso que eles querem. Você é negro, fala de negro e deixa a política com a gente. Ou seja, eles mandam e a gente continua nessa subalternidade. Não, a gente tem que alterar isso. Eu vejo com bons olhos, sim. Alguém disse que tudo que acontece lá acontece aqui, né? E eu estou torcendo por isso. O que Tamo junto, acontece lá José. acontece Tem que aqui, vai acontecer acontecer aqui, aqui então. também. Tem que acontecer aqui Muito também. bom, Mas, muito bom. Deus te ouça. Muito bom. Mas, assim, uma outra questão assim, que eu acho muito interessante, assim, que eu acho que você é uma figura ímpar, Júlio César, porque, assim, você é historiador das ciências, né? Você estuda as ciências, e você também é pastor. Então, assim, eita, aí eu fico pensando, porque tem uma lenda, uma lenda urbana, que muitas pessoas acham que todo historiador é ateu, né? Não acredita nem é, em Deus. uhum, Muitas pessoas acham a situação, e, assim, falando de um aspecto pessoal, eu me lembro quando eu entrei na faculdade, a gente se depara com, né, um mundo de informações, eu fiquei meio assim, tive meio que uma crise existencial em termos de religião, né, da minha religião. Eu sou católica e a gente começa a pensar várias coisas, né? Porque se a gente for pensar, há muito tempo atrás, na Igreja Católica, você tinha padres que diziam que os negros nem alma tinham, né? Eles colocavam a uhum, gente ainda no patamar abaixo dos indígenas, que os indígenas ainda poderiam ser convertidos ao cristianismo, os negros nem isso. Ou não podiam entrar em determinadas igrejas, tinham igrejas só para negros. Então isso tudo assim meio que deu um nó na minha cabeça. E eu me lembro que na época eu peguei um livrinho de um Novo Testamento, né, um Evangelho, que eu tinha da época do catecismo, né? Porque dentro do catolicismo tem isso. Eu fiz primeira comunhão, fui batizado, primeira comunhão, crise, aquela coisa toda. E eu me lembro, não vou saber citar qual era o evangelista, qual era a parte, eu me lembro que quando eu li a passagem, dizia mais ou menos que o saber de Deus e Deus não era uma coisa explicada pelos homens. E isso me resolveu. Eu achei aquilo maravilhoso, porque assim, no meu ponto de vista, aquela passagem separava a fé da religião. Né? Naquele momento, para mim, me resolveu no seguinte aspecto: fé é uma coisa, aquilo que eu trago dentro de mim e que eu consigo enxergar em várias outras religiões. E a religião, no sentido histórico, né, com um olhar de historiadora, eu via como uma construção dos homens que é passível de erros, que é passível de falhas. Né? Então, isso para mim deu uma tranquilizada em relação a isso. E eu fico me perguntando como que você concilia, né, a questão de ser historiador
historiador da ciência, então o pensamento científico é muito forte, e ser uma pessoa da religião, né? Você é um pastor. Então, como é que você concilia essas várias facetas, assim? Olha, agora a gente entrou num tema que vai dar o que falar. Olha só, deixa eu te falar. Eu vim fazer a graduação muito tarde, né? Você viu que eu já era casado, pai de filho. Naquela época eu já tinha 20 e poucos anos, sei lá, não lembro mais, tanto tempo atrás que eu já era, mas eu já tinha uma vida já. Mas eu parei de trabalhar muito cedo. Eu já era evangélico, né? Já era evangélico, me converti aos 12 anos. Me lembro que eu parei com o ensino médio, fui trabalhar. Como a maioria dos jovens, né, afrodescendentes Uhum. não acabam nem completando o ensino médio direito. E, aliás, eu entrei no ensino médio fundamental, parei no fundamental. E ao último dia de aula, teve um professor de história meu, e esse professor de história foi falar que a Bíblia era um livro escrito por homens. E eu me lembro desse dia. Eu falei em sala de aula, eu debati com o professor, fiz uma vergonha tão grande. Hoje me arrependo desse dia, assim, enormemente. Ficou gravado na minha mente eu falando, debatendo, aí o pessoal batendo palma e eu falando que a Bíblia não sei o quê, sabe? Eu era muito imaturo naquela época, mas muito imaturo. Quando eu vejo alguém que tem dificuldade, eu falo isso para a minha comunidade de fé, né, que fala da universidade, eu falo, isso é porque a sua fé ainda não está madura. Porque quando você tem uma fé madura, não há nada que você ouça que te tire do seu centro, daquilo que você acredita. Então, naquela época, eu não estava nem preparado para ir para a universidade. Então, fiz esse caminho todo por fora, fui para o quartel, sei que, tudo, até que eu me casei, conscientizei os filhos, aí me conscientizei que tinha que estudar, aí voltei para o fundamento, terminei o médio, fiz o médio, terminei o médio, fui para a faculdade. Chegou na faculdade, eu me deparei com esse mundo novo, mas a minha fé já estava mais fortalecida. E eu já imaginava desse modo que você falou. Fé é uma coisa, religião é outra. Eu fiz a graduação, o mestrado, e fui separando tudo como se fosse duas caixinhas. E Uhum. isso resolvia até certo ponto. Até certo ponto. Eu colocava que era fé num lugar e botava que era religião, ciência no outro. Aí isso me ajudou a fazer a graduação, me ajudou a fazer o mestrado. Trabalhei com pretos novos, com morte, com sepultamento, com religião afro, mas isso não. Eu sempre fazia isso, botava em duas caixinhas separadas. Quando chegou no doutorado foi a mesma coisa. Quando chegou na universidade foi a mesma coisa. Mas quando eu me deparei com uma situação em que eu vi que eu estava em dois mundos, porque as coisas não estavam dando para separar mais. O que eu aprendi na universidade não dava para usar na igreja, e o que eu aprendi na igreja não dava para usar na universidade. Me sentia como Moisés, entre dois mundos. Você não é nem egípcio, né? E você também não é hebreu porque você viveu 40 anos lá fora. Então você fica vagando no deserto. Eu me sentia vagando nesse deserto, com uma crise de identidade também muito forte, porque não uma crise de identidade, mas de uma ideia de ideal. Por exemplo, assim, bom, o que eu estou fazendo agora? Eu estou trabalhando com a universidade ou estou trabalhando com a comunidade de fé? Né? Será que eu estou tirando meu tempo da universidade? Isso é um conflito muito Aham, grande. aham. Mas ele se resolveu. Quando é que ele se resolveu? Quando eu descobri, porque esse pessoal já anos luz aí falando isso. O negro na Bíblia. Quando eu descobri o negro na Bíblia, isso me trouxe uma paz muito grande, porque acalmou essa guerra que tinha dentro de mim e essa ideia de colocar em duas caixinhas. Porque eu descobri que tudo que está na Bíblia eu posso usar na academia, e tudo, entre aspas, sabendo que Uhum, duas. uhum. Aquele conhecimento da academia, da comunidade de fé, da igreja, ele é aplicável na ciência e da ciência é aplicável na igreja, porque as duas coisas não estão separadas, elas estão juntas. Mas a gente é que separa porque a gente ainda não tem, talvez, essa maturidade. Hoje eu tenho essa visão e isso me trouxe uma paz tão grande para poder falar abertamente sobre si, sobre as pessoas que me perguntam sobre a minha fé e também falar com eles sobre isso. E qual é o toque de ponto de encontro? É o negro. Porque nós é a África, que é a história da África, eu sou professor de história da África antiga também no IPN, na pós-graduação. Então, é o negro, é a África, é o Egito, é a questão dos reis africanos, é a Bíblia, de uma certa forma, a escrita da Bíblia. Quando eu pego a Bíblia, eu vejo que eu me encontro nela. E por que eu me encontro nela? Eu me encontro nela porque a Bíblia ela tem uma pegada africana, porque o mundo isso é interessante a gente pensar, né? O mundo, só no advento da Idade Média para lá,
com a igreja mesmo, quando ela se institui lá com Constantino, é que vai mudando a configuração da Bíblia, porque ela é um livro negro. A Bíblia é um livro negro, de raiz negra. Ó, Israel nasceu dentro do Egito, né? As tradições culturais africanas, elas estão muito mais próximas da Bíblia do que da religião da igreja que eu participo. Então eu encontro muito mais Deus numa África do que eu encontro no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu encontro muito mais Deus na religiosidade, na modo de ser, de se vestir, de falar, da identidade negra do que no mundo que a gente vive, contemporâneo. Isso me fez unir com a que eu já conhecia, porque a Bíblia está repleta desses relatos. E isso me faz transitar sobre esses dois mundos e não ter mais essa crise de consciência que eu vivi durante anos com ela. Hoje eu faço parte do movimento de negros cristãos. Eu acho isso mó barato, porque a gente só tem negro, ou seja, só tem preto, todo mundo é cristão, todo mundo tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado e está trabalhando a Bíblia, que era um livro que, quando eu faço ciência, eu tenho que deixar de lado, né? Mas eu posso olhar a Bíblia como um livro histórico, como uma fonte histórica, Com certeza. né? Uma fonte histórica. E quando você olha para uma fonte histórica, me revela essa África linda, né? E aí eu me descubro nela, me descubro nela. E aí eu tenho mais que o que para alguns seria mais um agravante, porque além de pastor, eu sou pentecostal. Porque dentro do meio, quem estiver assistindo esse live, que for evangélico, deve entender que dentro dos evangélicos, existem centenas aí de nomenclaturas para os evangélicos hoje em dia, mas dentro deles existe o tradicional, existe o pentecostal e o neopentecostal. O neopentecostal é o de agora, aí, né? Das igrejas mais novas, aí, que tem a teologia da prosperidade. Mas o tradicional, os batistas, metodistas, presbiterianos, já vê o pentecostal com muitas reticências. Por quê? Os pentecostais geralmente estão nas comunidades, os pentecostais geralmente são pobres, e os pentecostais, na sua maioria, são pretos. Então, aí quando você... É coisa de louco, assim, de pensar nisso, mas é isso. Esse é o espírito. Esse é o espírito de África. Então, eu hoje, por saber se eu sou pentecostal, eu não me vejo em qualquer outro lugar, porque eu sou guiado também por esse espírito também, né? E esse espírito é o espírito da África, e acho que todo negro tem ele dentro de si, todo negro tem o espírito dentro dele, esse espírito dentro dele, né? Então, isso não me causa, quando eu estou com o Batista, nenhum estranhamento mais, porque eu me encontrei como pessoa, né? Eu me encontrei como identidade como pessoa, negro, protestante, pastor, pentecostal, historiador, que é o griot, que é o cara que conta a história, e na igreja todo mundo sabe disso. E agora, não sei se tem mais tempo, mas eu dei mais um passo. Tem. Eu dei mais um passo. Qual O último passo? passo agora que eu dei foi o seguinte: agir na minha comunidade de fé. Por quê? Porque eu, como professor, como pastor e tal, líder universitário, o que eu estou fazendo para mudar a minha comunidade? Então, eu juntei a garotada, fiz um projeto de pesquisa, juntei a garotada lá e fiz um projeto com eles lá, que é um projeto de transformação social. Esse projeto de transformação social, vou fazer oficinas com eles, já fiz domingo agora, tivemos um evento na igreja. Acho que eu vi uma gravação, uma filmão que você estava falando, estava de gravar até essa. Achei Porque era a igreja, muito acabou o interessante. culto, eu estava lá, sim. E eu trouxe os jovens ali que fazem universidade, e eu trouxe eles para desmistificar isso, para falar para os... Porque, olha, quem está na igreja não faz a mínima ideia do que é uma universidade, eles não fazem uma mínima ideia do que é o mundo que eles têm a possibilidade de entrar, mesmo na igreja ou nas comunidades, de uma forma geral. Eu falo assim, não, a igreja é o local para a gente fazer isso, para a gente falar disso. Sim. Se você for buscar minhas pregações, tem uma que eu falei sobre o racismo, o pecado do racismo. O pecado do racismo, eu preguei sobre isso lá na igreja. As pessoas ficaram assim, tem um estranhamento, né? Assim, pô, esse cara é meio louco, o pastor é doido. Racismo é pecado? Sim, o racismo é pecado. Misoginia é pecado. Que são coisas que a gente não via antigamente, nos anos, quando eu discuti com um professor lá, a gente não tinha essa visão. Hoje, graças a Deus, a gente está estudando. Esse protestante está chegando, esse negro protestante está chegando também nas universidades, porque se tem cota, você vai ter também cristão lá também, você vai ter também evangélico, católico lá de base, e lá na faculdade, e ele vai alterar, né, isso aí, ele precisa dessa alteração. Então, agora eu estou agindo na minha comunidade de fé. Como que eu posso transformar lá?
né? Eu posso transformar através da educação, criando projetos sociais. Eu estou fazendo projetos sociais na igreja agora. Lá. Gente, Por isso que eu falei que é uma maravilhoso. longa história, porque eu Não, falei mas é agora vai ter uma maravilhoso. E isso história. já me dá ideia para outras coisas, assim, porque quando você fala da África dentro né, da Bíblia, né, você encontrar uma África né, com todo E uma aí, identificação sua, eu e achei aí, isso olha só. extremamente interessante. Sim, eu me encontrei porque, olha só, eu não, não sei se eu estava perdido, mas eu sei que eu me encontrei. Eu dava aula sobre a África Antiga e falando sobre a cultura Banto, que é o que eu estudo, né? Cultura Banto e tal, modo de ser, pensar e agir e tal. Mas, quando a gente vai para a Bíblia e você lê ela com um olhar negro, essa construção da identidade, quando você tira essa, porque ela foi branqueada, né? Quando você Uhum, tira isso, você vê que ela é muito mais próxima de você. Por exemplo, minha mãe, vou dar um exemplo só assim prático, para uhum. construção de identidade. Minha mãe falava toda manhã: olha, você tem que falar com as plantas. Você acorda cedo e vá molhar minhas plantas. E aí eu ia, tá bom, mãe, adolescente, né? Tá bom, não sei o que lá, jogava água. Não, não é jogar água, você tem que falar com elas. Porque elas te ouvem, você tem que conversar com elas, elas estão sabendo o que você está fazendo. E se você. Cara, e você vai para a Bíblia e você vê lá a Bíblia, Jesus falou com a árvore. Jesus falou com o vento, Jesus falou com o mar. Então, essa cultura africana, onde as coisas têm espírito, né? E está comprovado pela ciência, que elas sentem, a gente já sabia disso, né? Claro, a ciência está falando que a gente já sabia, as árvores sentem, as flores sentem, a coisas sentem, mas a Bíblia também fala disso. Jesus falou com a árvore, Jesus falou com a natureza, entendeu? E só para a gente, eu falei, caramba, que minha mãe falava tinha razão. E realmente ela está certa, a gente tem que falar as coisas. Jesus falou com a natureza também, elas ouvem, elas são capazes de ouvir. São coisas simples na vida que a gente tem, que a gente vê, que nossos ancestrais falavam, que os nossos ancestrais comiam com as mãos, né? Se a gente hoje trabalha com o quilombo também, a gente vai no quilombo, as pessoas comem com as mãos. Por que a gente come com as mãos? Por que a gente faz isso, né? Por que comer com as mãos? Por que os africanos comem? Por que as nossas avós comiam com as mãos? Porque não tinha dente? Não. Porque é mais gostoso? Não. Por causa da energia. Porque a energia é passada pelas mãos. E tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico, desse mundo bíblico, né? Porque não porque a Bíblia seja Aham, aham, portadora aham. disso, mas porque o mundo era um mundo africano, africanizado. Os primeiros pais da igreja eram negros. Atanásio era negro, né? Eusébio era negro. São os pais da igreja, são os pais da filosofia. A gente lê os caras hoje e esquece que os caras eram negros, cara. Eles eram negros. Os primeiros pais, os filósofos da base da nossa cristandade eram negros. Ao longo do tempo isso foi embranquecendo. O discurso também foi embranquecendo também. A religião também foi embranquecendo. Foi. Alguém falou aí que adora comer com as mãos, é porque as mãos têm É. energia. Jesus pegou o pão e partiu com as mãos. Não, também não existia colher, não existia talher assim, mas é por causa da energia do que aquilo que a gente pega com as mãos passa para onde nós estamos, nós tocamos, por onde nós comemos com a mão. Por isso, comer com a mão é muito mais gostoso, muito mais nutritivo. A gente passa. É por isso que os antigos falavam sobre mão, sobre cortar cabelo. Olha, meus avós falavam, né? Não deixe qualquer pessoa cortar teu cabelo, senão não cresce. Não deixe qualquer pessoa plantar, porque se você plantar com a mão ruim, chama de mão ruim, né? Fulano tem mão boa para Aham, planta, aham. fulano tem mão boa para cura, para reza, né? Não, por Sim, quê? Por sim. causa, por causa do contato físico das mãos. Então eu me descobri nesse sentido como pastor afrodescendente, negro, protestante, militante, ativista social, todo mundo sabe. Na igreja todo mundo sabe que eu não comungo com nada disso aí que está aí. Eles sabem disso e me respeitam. Eu acho que isso é que é interessante, eu sou respeitado. A despeito de todo esse movimento aí, contra esse movimento evangélico aí, que, enfim, fez o que fez, está fazendo o que está fazendo aí, eu sempre fui contrário e sempre me respeitaram. E a minha igreja não diminuiu por conta disso, assim, no sentido de, vou embora, não sei o quê, porque eles sabem que eu não misturo também. Chega lá, Aham. culto, vamos falar de culto. Agora, se quiser. Mas vocês sabem minha posição que está lá na internet. Vocês sabem o que eu posto, o que eu falo, entendeu? E é isso. E eles, se me vier conversar comigo no particular, eu vou falar para eles realmente o que eu penso sobre isso. E as mensagens são baseadas na questão social, da mulher, do homem, do negro, do racismo, essas coisas todinhas. Porque esse é um mecanismo de transformação social, entendeu? Gente, É isso. maravilhoso, Júlio. Assim, ouvir você
falando, né, essa ideia de uma outra visão da Bíblia, né? Eu já fiquei pensando em várias coisas, assim, várias conexões. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de fazer outras lives, não só em novembro, né? Fazer outras lives explorando esses temas, assim, que é muito curioso, muito, muito interessante, muito instigante. E deixa eu te perguntar mais, a gente já se direcionando para o final da nossa live. Você falou que, né, da questão de que você, quando era jovem, parou de estudar para trabalhar. E assim, como o canal ele é mais voltado para adolescente, para jovem, e no meio dessa pandemia muitos estão vivendo essa realidade de meio que abandonar a escola para ter que trabalhar, porque a situação econômica não está das melhores. Aí eu queria, assim, como meio que uma recomendação, assim, quando você olha para a sua trajetória, as escolhas que você fez, tanto em termos educacionais quanto profissional, é, quais escolhas você acha que foram, assim, importantes para que o menino Júlio César se tornasse o professor, o doutor, o professor universitário Júlio César, assim, o autor de livros Júlio César? Olha, eu acho que, então, foi o momento que meus filhos nasceram, né? Eu acho que quando eles nasceram, meu primeiro filho nasceu, ele abriu, como se caísse a ficha, assim. Eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse gosto por estudo, nunca fui um excelente aluno, mas sempre gostei de ler, sempre li. Mas o nascimento dos meus filhos me despertou uma responsabilidade muito grande. A partir daí eu não parei mais. Tanto é que eu falei para você, eu fiz o ensino médio, graduação, 4 anos, mais mestrado, mais doutorado ininterruptamente. Não parei Uhum, mais. E foi por conta disso, por conta dessa questão da necessidade de dar aos meus filhos aquilo que eu não tinha. E eu não tive ninguém, eu não tinha ninguém para me orientar, não tive pai, não tive mãe direito, eu morei tanto, uma situação muito complicada, como a maioria dos jovens estão me ouvindo aí. Ou vão me ouvir, os adolescentes que eu vou me ouvir, o que eu trabalho e que no dia a dia. Mas então eu não tive essas oportunidades, só que eu não tive ninguém nem que desse oportunidade e nem ninguém que orientasse, que me desse a orientação. uhum, Então, só que eu descobri quando meus filhos nasceram, que eu falei assim, bom, tem que correr atrás, eu roubar eu não vou saber, mas não tenho coragem, não quero apanhar de polícia, não quero ser preso, então você tem um caminho, meu filho, que eu já falava antigamente, estuda. Então eu fui, entrei na universidade, eu descobri esse mundo que me abriu essa possibilidade de ascender socialmente. O que eu deixo para esse jovem aí é que ele não pare de estudar. Não pare de estudar jamais. Ainda que esteja difícil, ainda que seja complicado, que você seja filho de mãe, sem a criação, sem a figura paterna, sem a figura materna no lar, independente do que você esteja passando, você precisa continuar estudando, porque só existe esse mecanismo de ascensão social válido para que você possa crescer como pessoa. E eu não digo nem financeiramente, eu digo como uhum. pessoa, porque esse é o maior crescimento que você pode ter, crescer como gente, crescer como ser humano. Não ganhar dinheiro, não pensar, vou fazer isso porque vou ganhar dinheiro, vou trabalhar para ganhar. Não. Porque a universidade, de alguma forma, ela te abre um leque, seja qual for o campo que você vai fazer, para conhecer e ver o mundo de com outros olhos. E aí é isso aí que é importante. É difícil, é difícil. Eu conversei muito, prestei atenção dos meus jovens lá, né, que não fizeram o Enem esse ano. Eu falei, como que vocês não fizeram o Enem esse ano? Vocês não se inscreveram no Enem, não pode acontecer um negócio desse. Ah, não, mas teve a pandemia. Eu falei, claro que teve a pandemia, mas a pandemia teve para todo mundo. Se você teve um ano que você tinha que ter aproveitado, foi esse, porque se você não estudou, eles também não estudaram. Se você teve dificuldade, eles também tiveram. Se você teve medo, eles também tiveram. E a nota vai lá embaixo. Essa era a chance de entrar, entendeu? Então, eu sempre estimulo a garotada a ir a fazer o Enem, a correr atrás, a estudar. Esse projeto que a gente está montando é justamente sobre isso, para poder incentivar e deixar uma palavra de incentivo, de transformação. Se ele quer transformar a sua realidade, ele só tem esse caminho, transformar a sua vida, transformar a vida dos seus pais, é através da educação. Entendeu? A nossa visibilidade, existe o processo de apagamento dessa memória, que a gente está estudando, que a gente está falando, mas Uhum. existe um processo também da semente, que eu creio nisso, que ela brota, que ela vinga, que é a semente da educação. E essa semente é poderosa, ela é transformadora. E é só ela que vai poder fazer, motivar, fazer essas pessoas que estão vendo a gente aí crescer
crescer mesmo, é continuar estudando, aproveitar as oportunidades que a gente não teve, né, para poder crescer e mais além do que a gente foi. E, Júlio, para a gente encerrar, o que é ser um homem negro no Brasil em 2020? Nossa, que pergunta! Só faz pergunta difícil. Não tem uma pergunta fácil. O que é ser um homem negro no Brasil 2020? É não desistir. É não desistir. É resistir, é resistência. É estar firme, convicto da sua posição. Como eu falei para você, no meio onde eu estou evangélico, eu acho que eu era 1% de todo mundo lá. Todo mundo falando. A unanimidade já disseram, toda a unanimidade é burra. Então, ser negro, ser evangélico, ser um homem no século XXI, no século XXI, né, no que a gente está dizendo, ou 2020, é resistência, é resistir, é nadar contra a maré, é ficar firme nas suas convicções. Né? E é isso que a gente precisa, é isso que eu tenho procurado ser, entendeu? É isso que eu tenho procurado ser e passar para as pessoas que estão junto com a gente. Tem procurado? Não, você é. Júlio, Opa, só obrigado. tenho ali a agradecer. Que aula, que Nada, conversa, que, nossa, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Assim, nada. Agradeço. tomara que todos os historiadores, né, que fossem tão esclarecidos, tão articulados, tão abertos ao diálogo, assim, muito obrigada mesmo. Como eu te disse anteriormente, assim, eu tenho muito orgulho de você, assim, pela sua história, pela sua garra, pela sua coragem. Eu acho que você é um exemplo que há muito tempo eu já queria que os meus alunos tivessem a oportunidade de ver, de ouvir você falar, que eu acho que é importante a gente mostrar que existem muitos homens negros fazendo diferença nesse país e que muitas vezes não aparecem para o grande público, mas estão fazendo a diferença. Então, assim, parabéns pela sua história de vida, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua família. E, assim, só tenho a lhe agradecer por essa disponibilidade sua, essa, essa vontade de querer partilhar aquilo que você sabe, porque acho que esse também é um objetivo dessas lives, que às vezes eu acho que o conhecimento só na gente, às vezes ele não, ele perde um pouco sentido, né? Eu acho que quando a gente partilha, esse conhecimento aumenta e às vezes ajuda a tocar algumas pessoas, né? Então, assim, muito obrigada. Você não tem nem Eu palavras que para te agradeço, eu que agradecer. agradeço. Eu agradeço pelas palavras, agradeço pelo carinho. Sabe que você também é minha inspiradora também, como já falei no começo. E parabéns aí pelo seu trabalho aí, cara. Muito legal mesmo, bacana. Muito obrigado pela oportunidade. E a honra, me sinto honrado de estar aqui hoje Nada. com você. Eu que me sinto e espero que a gente possa marcar. Sei que a Com agenda é certeza. complicada, mas outras conversas como essa que acho que é muito importante a gente levar essa informação para a juventude. E só esclarecendo com algumas pessoas que estavam perguntando se a live está gravada, a live vai ficar gravada, todas as lives estão ficando gravadas. As pessoas que quiserem vir, que às vezes a pessoa não conseguiu assistir, ficam gravadas aqui. Lembrando que amanhã não tem live, sábado não tem, a gente volta na terça-feira, falando sobre empreendedorismo da mulher negra, o empoderamento pela arte. Na quarta-feira a gente vai falar sobre o inventário da capoeira, pensando a questão da capoeira e também pensando a questão desses aliados não negros. E a gente encerra no dia 19 com a importância da psicologia para as vidas negras. Assim. Estou muito Caramba, só tema feliz. top, só tema top. Caraca, é o seminário, amigo. Muito bom, parabéns. E assim, a sua participação só veio agradecer ainda mais as pessoas que estão falando aqui. Assim, é muito bom Ô, ouvir pessoas que tenham a mente esclarecida, que tenham informação importante para dar. Então, muito obrigada, Júlio César. Vou me agradeço. despedindo. As pessoas aqui mandando parabéns para você, Júlio, dizendo Obrigado. que foi muito bom, dizendo que gostaram bastante. E muito obrigada. Vou me despedindo por aqui. Terça-feira estamos de volta, 20 horas, para a gente conversar um pouco mais sobre essa afrodescendência, sobre essa consciência negra, que eu acho que é importante. Tchau, Tá bom. tchau. Beijo. Tchau, gente.